Isso é uma entrevista bem humorada. O programa Memória Histórica do Paraná, um empreendimento cultural do Banco Bamiriano do Brasil, houve hoje Lafayette Queirolo, ou Lafayette Queirolo. Os Queirolos têm origem italiana, da cidade de Gênova. Lafayette é remanescente de uma família tradicionalmente, visceralmente circense, e que encontrou aqui no Paraná, mais especialmente em Curitiba, um clima com o qual se identificou, ou a cidade se identificou com a família Queirolo, que a família Queirolo só não acabou aqui porque se integrou à sociedade paranaense. E tem ela esse grande mérito de ser responsável por 2 ou 3 décadas de início pela vida de entretenimento de Curitiba, que continua até hoje. Já não no circo, né? Mas continua divertindo os paranaenses, divertindo os curitibanos. Exatamente. Então, nesse dia 17 de janeiro de 1991, a equipe do programa, integrada pelos jornalistas Zélia de Freitas Funieri, Haroldo Murat, Aramis Milage, Renato Scheitz e eu, Freitas Neto, essa equipe veio colher o depoimento valiosíssimo para o acervo do nosso programa de Lafayette Queirolo. Lafayette, de início, nós gostaríamos que se desse alguns dados pessoais, antes e depois de falar da sua família. Quando você nasceu, primeiros estudos, e a partir daí nós vamos arrancando a tua verdade divertidamente. Tá bem. Bom, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Lafayette, no município de Quilus. Daí o nome de Lafayette. Aí do nome de Lafayette. E como nasci no dia 14 de julho, veio Danton e Queirolo por parte da família. Mas meu pai queria pôr e minha mãe achou que era muita revolução. Lafayette, Danton, Robespierre e Queirolo. Falei assim, bom, aí a Revolução Francesa está completa, ainda mais 14 de julho. Mas nasci lá em Lafayette, em Minas Gerais, como eu tinha nascido em qualquer parte do Brasil, porque o circo ficava 3, 4 dias em cada cidade. Mas, apesar de ser mineiro, me considero paranaense, pois foi aqui que eu estudei, aprendi o trabalho, casei, tenho os meus filhos e a minha família. E minha terra é o Paraná e a capital, que é Curitiba. Começou estudando onde? Lá mesmo? Não. Eu estudei aqui, para começar... Deve ter vindo muito pequeno, Lafayette? Não, pequeno. Em Lafayette, para dizer para você, eu nasci, fui embora e voltei depois, quando tinha uns 4, 5 anos, nem me lembro da minha terra. Renato Scheitz conheci. Conheço. Como vai, tá vendo? Prazer, hein? Nasceu em 1931. 31. Em 31. Quer dizer que esse ano você vai comemorar, então, seus 60 anos. 60 anos. Agora em julho. Vamos fazer. E você faz aniversário 2 dias depois do meu. Eu sou do dia 12. Você é mais velho que eu, então. Só. Então tá bom. E você perguntou onde eu comecei a estudar aqui em Curitiba. Eu não sei se alguém lembra ainda do tempo do colégio Dona Lulu Zeiler e Dona Carola. Dona Carola, professora que foi... Exato. E depois, Dona Carola, quando eu fui para o ginásio, eu estudei no Novo Ateneu. Tirei o ginásio e não recebi diploma. Isso eu não posso provar. Porque papai pegou, junto com os irmãos, nós fomos trabalhar em Santos. Não, minto. Primeiro em São Paulo, no Circo Garcia. Que nós íamos levar as touradas para São Paulo, que há muitos anos não apresentavam esse tipo de espetáculo, onde foi um sucesso. As touradas saíram daqui para exibir em São Paulo? Em São Paulo. Foi com todo o elenco, porque não era principalmente as touradas. Samuel dos Santos. Isso, Samuel dos Santos, lembra bem? Eu trabalhava lá. O Tom Mix trabalhava também, o nome do Tom Mix, do Sérgio, era toureiro bom. E não era somente a tourada, porque junto com a tourada acompanhava uma peça em estilo espanhol, que chamava-se A Feira de Sevilha. E essa era uma pantomima. Era em 3 atos. O primeiro ato se passava em Portugal, segundo ato na Espanha, e o terceiro ato era na arena, onde apresentavam as touradas.
Era uma coisa muito No interessante. intervalo, o Chique ficava na grade e chamava Terezinha. Não, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Cadela, ele falava. Cadela, olhava a cadela, era um chuau que ele fazia, que ele não toreava, Maria de né? Lourdes, né, Tereza? Então, eu confundi com o Chacrinha, que era Terezinha. É Terezinha. O Chacrinha é cópia dele. Isso era uma cópia do Chique. Era uma cópia que ele fazia Maria de assim. Lourdes, Você Chacrinha, aproveitando, você já Terezinha. podia contar? Essa é o outro personagem que ele colocou no vocabulário de Curitiba, é Violeta, inclusive a expressão. Pula Violeta. É, Né? porque era cachorra, né? É uma cachorrinha de pano com uma corda grossa. E tu não fala pula, Violeta, não, é o contrário. Violeta pula. Pula. A frase que ele usava era Violeta pula. Sempre malicioso. Malicioso, amarrava sempre a Violeta perto de um camarote do público, né? Aliás, Isso, essa sim. forma de dizer o contrário é italiana. É italiano, Violeta né? pula, italiano. Primeiro, Exato. vocativo. Primeiro vocativo. É isso. Italiano isso. Mas vamos falar italiano, eu acho que, porque ele tem muita coisa para falar. Tem, Eu queria tem. começar a falar primeiro da avó dele, Petrona Não, Sá, eu só quis fazer do início, ele quando estudou, e aí agora então ele começa a falar. Não, tudo bem. que é o tronco aqui, parece que é responsável por toda esta geração circense, né? O Exato. avô morreu em 1900. E a Exato. mulher viveu mais 39 anos. Exato. Praticamente ela que deve ter criado toda essa filharada. Como eu falei, o meu avô era cantor. E os pais da matriarca também eram de circo ou não? Olha, falar sinceramente, não sei. saber. Não sei agora com essa... Eu sabia que tinha vindo de Gênova, que existia um túmulo com a família Queirolo, e meus avós vieram de lá, deve ter um parentesco. Agora não posso... De circo eu creio que não. Mas eles se encontraram no Brasil. José Queiroz. Não. Na Itália, ele ficou depois muito doente. Ele ficou muito doente no Uruguai. No Uruguai, ele foi para a Alemanha para fazer operação. Ele percorreu o mundo como... Isso, como cantor. Mas na Alemanha quiseram cortar uma parte da língua. E ele, como cantor, ele falava... Isso papai me contava. Ele não queria ficar tartamudo, não queria ficar gago. Não queria ficar tartamudo, não se operou e faleceu disso. E quando ele faleceu, tinha deixado 7 filhos a cargo da minha avó. Minha avó, que tinha experiência de circo, pegou o Pancho, o Francisco Queirolo, mais velhos deles, e ensinou a arte e ele ultrapassou para os irmãos. Quer dizer que 7, 2, 9, 7 são europeus. Isso. Não. Europeus não. Interessante. Os filhos todos nasceram nessa época, estavam no Uruguai. Tem argentinos e uruguaios. Papai era argentino, Chique uruguaio. O Ricardo, argentino. Quando ficou doente que voltou a... Voltou, ele faleceu lá mesmo. Aí depois que ensinaram os filhos, como não tinha condições de circo, eles trabalhavam como chama, em praças públicas. Mambembe, vamos chamar. Não tinha, só tinha bancos, não tinha circo. Eles faziam o número de ginástica e depois passavam o chapéu. O público que gostava dava qualquer quantia. E a sua avó que era aberta. Mas minha avó nesse tempo já estava ficando muito debilitada, muito doente, e o Pancho que era o cabeça. Que idade Era o tinha filho o mais Pancho? velho. Que idade o Pancho tinha? Tio Pancho morreu cedo, ele morreu em Sampa. Quando ele iniciou? Nasceu em 83, Olha, em 41. Eu não me lembro bem a idade que ele podia ter quando devia ser mocinho, né? Bem mocinho. E eles faziam, então, naquele tempo, entre a Espanha e Portugal. Eles trabalhavam em praça pública nisso, Espanha e Portugal. Até que um dia passou um empresário famoso, viu eles trabalhando, você escuta, vocês não querem ir para o circo? Qual é o circo? Alberto Schumann. Circo alemão, dos maiores circos. Isso foi onde? Que cidade? Isso conheceu ele entre Portugal e Espanha. A cidade, não vou te dizer que não sei mesmo. Conheceu e levaram eles para o circo. Eles foram o maior sucesso com o número da ponte humana que eles faziam. Dali eles trabalharam no hipódromo circos. 6 irmãos agora. 7 irmãos. Certo. E tinha uma irmã que trabalhava, porque eles eram em 9, né? Uma faleceu antes. Que aqui aparecem 6 só. Aí são 6, os homens só. E tinha mais 2 mulheres. 2 mulheres. Uma morreu logo depois do nascimento, poucos meses. Eu até vou trazer para vocês interessante. Eu tenho o livro do meu avô, com o nascimento de todos os irmãos.
Eu vou lhe mostrar. Zé Fi, me dá o livrinho do vô. Bom, aí eles trabalharam, pegaram um sucesso, eles trabalharam no Hipódromo Circo, trabalharam no Wittengarten da Alemanha, no Circo Alberto Schumann, ajuntaram um dinheiro, assim, vão para a América do Sul novamente. Eles inauguraram, inclusive, trabalhavam em teatros, só depois, eles inauguraram também, fizeram a inauguração do Teatro de Manaus. Inauguraram até que no dia 14 de julho, dia do meu aniversário, só que foi em 1917, eles compraram o Circo do Spinelli. Em São Paulo. No Rio. Não, no Rio. No Rio. O circo, no Rio, né? Isso, no Rio. O circo estava na Praça Sans Penha. Eles fizeram, compraram o circo por 15 contos de réis. Papai conta que era dinheiro para chuchu. Mas e por que eles vieram para o Brasil? Porque antes era Uruguai, Argentina, onde nasceram os seus... Olha, eles gostaram muito do Brasil. E voltaram de lá. Quer dizer que vieram para o Amazonas? Trabalharam no Teatro Amazonas, tudo isso. Aqueles eventos grandes. Eventos. É pena não ter... Você não sabe que Pastígio da ano vieram bolacha. para o Brasil? Quem sabe... Eles tiveram diversas vezes e voltavam para a Argentina. Mas em 1917 mesmo que eles compraram o circo. É 20 que é mais ou menos É o pastígio da Em bolacha. 1917 compraram esse circo Spinelli. Spinelli. Era um circo tradicional. tradicional, mas o homem não queria mais. Foi aí que entrou a história do pai do Quilin, que o Quilin está até hoje conosco. O pai dele era eletricista, o Tancredo. Tinha o nome de Tancredo. O circo Spinelli. Qual é o sobrenome? Coelho. Tancredo e a Madame Henriette, que era francesa, a mãe do Quilin, era francesa, o nome é Henriette. Por isso que ele tem o nome de Henri Credo. Henri da mãe e o Credo do pai. É interessante. Então eles compraram um circo, os 15 contos, era um circo, era tudo as cadeiras forradas de veludo, cortinas de circo de primeira, e onde ia as cadeiras é esse tipo de tapete de coco. Todos os camarotes. Circo grande, maior que o nosso, que nós perdemos o último. Tem? O número de cadeiras, para a gente avaliar o interesse. Assim, que... Olha, o tamanho do circo não posso dizer, mas era um circo mais ou menos de 2.000 a 3.000 pessoas. É grande, é tipo o circo norte-americano. Só que o circo naquele tempo não era americano, esses que não faz buraco. O nosso era aqueles de fazer buraco mesmo, era pau fincado. Chamam o circo de pau fincado. Não chegava em qualquer cidade, tinha 1000. Tinha terreno? Hoje não. Tinha terreno. E aí eles trabalharam de norte a sul. Eles estiveram em Curitiba, primeira vez. Eu tenho marcado. Tem 30, década de 30. O 28. Em 28, armaram onde é a Praça de Correios. Ali onde está o Correio Velho. Na Santos Andrade? É. Santos Andrade. Que não devia nem existir como praça, né? Não, quando a universidade foi construída era a lixeira da cidade. Exatamente. Eu não Em 1912. Eu não recuperei ainda. Não foi construído em 2 países depois. Não, começaram a construir É a letra do meu avô. quando lá na comendadora. Para dizer, eu não sei quem é este. Estava aqui dentro. Juan Francisco Queirolo. Esse devia ser argentino ou uruguaio. Vamos, né? Porque o lado argentino também tem muitos parentes para lá que você nem conhece. Tem. Descendentes. No Uruguai até tem um general lá. Os parentes uruguaios são Salas, no São Queiroz. Que salas aqui do Rio? Salas tem. Porque no Uruguai se usa o nome da mãe. Não, mas estou dizendo, lá não tem Queiroz, tem Salas. Não, tem Queirolo também. O Verdaguel é primo meu, esse grande humorista argentino. Aqui tem, quer ver? Vai falando, eu vou dando uma olhada. Bom, até eu perdi agora. Depois você mostra. Mas peraí, o único Queiroz que foi lá é o seu avô. Quais são os Queiroz que tem lá? Seus 7 filhos vieram todos para cá. Bom, eu não sei que parentesco existe. Inclusive tem no Uruguai, tem o nome do meu filho até. Luiz Alberto Queirolo, comandante lá do Uruguai, que saiu no jornal uma vez. Então, Deve ser parente. Avô tinha algum irmão? Deve ter, mas eu não tenho conhecimento disso. Porque a família, quando espécie vai para uma parte e outra aí, não se escreve, ele se escrevia muito com a irmã dele, Irma.
que é a mãe do Verdaguer, na Argentina, mas ela é falecida. Que é a mãe do Otto Carreiro. Isto. Aida. E tem a Irma. Aida e Irma. Irma. Então, Aqui está o nome de todos os filhos. Aida Olha só. Petrona Flora Queiroz. Olha aqui. Aqui estão todos os nomes. Aida Petrona Flora Queiroz. Nasceu em 23 de março de 1890. A letra dele. Não, do avô. Do teu avô. Do avô. Olha, Otelo Federico Queiroz. Uhum. É o chique, né? E o mais novo. Nasceu em 12 de setembro de 1895. Exato. 12 de setembro de 1895. Otelo Federico, não é Federico? Federico. É espanhol, né? Não diz aonde ele nasceu? Diz, em Salto, Uruguai. Não está aqui em cima? Não, não está mais. Nasceu em 67. Só no ano de 1995. em cima, não diz? Não, acho que não. Foi Salta, né? Salta, né? Salto, Uruguai. Na cidade de Salto. Bom, e aí até que eles vieram em Curitiba e eles gostaram muito do clima. Isso eu gostaria de saber por que Curitiba, né? O clima e gostaram do povo. Em 1942, o Bianchi, nós estávamos em Santos. Primeiro nome do Bianchi não tinha meu lugar Milton. Não consigo me lembrar. Espera aí, era H. Bianchi. H. Bianchi, sim. H. Bianchi era a firma dele. Bom, não me recordo o nome. Para nós inaugurarmos aqui o pavilhão Carlos Gomes. Isso foi em 42. Década de 40. Até tenho uma foto da placa. Eu tenho. Peraí, eu para data sou meio ruim. Não deixa, vai falando. Bom, eu falo, depois eu peço, aí nós vemos. E nós fizemos diversos, né? Fizemos centenas de espetáculos com o circo sempre lotado. E que uma coisa que meu pai sempre... Eu era pequeno, eu tinha 8 anos, mais ou menos, ou 10 anos. Quando é que você pisou no Picadeiro pela primeira vez? Na cidade de Avaré, em São Paulo, com a idade de 7 anos. 7? 1938, fazendo a corda bamba. A nome de Maroma, andava em cima da corda, com uma vara na mão que me dava equilíbrio, mas na estreia não fazia só com o botão em cima da corda, não. Terminava com os truques mais... Quer dizer que você começou bem, até hoje você não tem problema. Você não Tá na corda bamba. Estou na corda bamba até hoje. Você falou o dia que você entrou? Não, o dia não me lembro. É um brasileiro bem preparado. O dia não me lembro. Vocês criaram. Viu? A coisa interessante é que eles criaram um número. Essa, como é as coisas? Maroma, a Ponte Humana... Ponte Humana eles criaram. Aquela murga gaditana era de vocês, não? Também. Mas isso é criação já dos velhos. O que é a murga gaditana? É o tipo de uma banda infernal. São 6 músicos malucos. Sabe o que é gaditana? É o basílico de Cádiz. É aquela Gades. De Cádiz. Nascido em Cádiz, é gaditano. Isso. A murga era uma banda, Mambembe. Isto. De Cádiz. Gades era o nome latino. Exatamente. Gaditano é como Lisboa, que era Uricipo. Então os naturais de Lisboa até hoje se dizem uriciponenses. Então, o seguinte, essa banda é 6 músicos cômicos. O maestro, a luz do maestro subia, tirava manga, jogava partitura, rasgava a manga nervoso quando estava dirigindo, que a banda não estava indo certo. Tinha a barriga quando tocava o bombo. O barrigudo, conforme o andamento, ele mexia a barriga tudo que é lado. Tinha o comprido com perna de pau, nariz, coisa, a cartola levantava, o saxofonista, cada um tinha... Quer dizer, a murga era a criação de vocês. Criação deles. Não era nenhum circo. Criação dos irmãos Queiroz, deles, dos velhos. E o Chique Chique, que era o bombeiro, né? O que fazia toda atrapalhada com o bumbo. Então, e explodia quando chegava ao auge, batia, explodia, caía tudo. O Pancho, que era o chefe da trupe aí? Foi o chefe, até a morte dele, ele foi o diretor-geral. Quando ele faleceu, ficaram os 3 irmãos. O Chique Chique, porque o Chicharrão, ele abandonou os irmãos logo. O primeiro, papai foi clone dos maiores palhaços brasileiros. Chicharrão. Aí o Chicharrão saiu. Aí naquele tempo... O Chicharrão foi para outro circo? Não, ele gostava de cinema. Pois é, porque ele tinha grande fama. Grande fama, mas ele montou...
cinema ambulante. Com a maquininha ele passava o filminho dele, cobrava ingresso. Aí pegaram o Piolim. Piolim é meu padrinho. Foi meu padrinho, falecido. Trabalhou anos também, até que o Piolim decidiu comprar um circo. Mas estava dizendo qual eram os três? Chique. Arres e quem? O papai Arres fez o Chique Chique, fez o Piolim e o Chicharrão. Ah, sim, os personagens eles continuavam. Saía o ator, mas continuavam. Continuavam, só que o nome dos palhaços mudaram. O que eu vi era porque na década de 40. Não, meu tio. Chicharrão era irmão do papai. O Arres, que era meu pai, ele era clon. Continua fazendo o papel do Chicharrão? Não. Papai o Arres, ele foi o clon. É o inteligente. Eu me lembro, andava meia branca. Isso. Ele é o companheiro do palhaço. Eu tenho a fotografia dele também, depois eu vou mostrar para você. É o inteligente, o intelectual. Exatamente. E o Tony, que nós chamamos, é o vagabundo, o burro, e no fim leva vantagem sobre o inteligente. É a sátira, né? E uma coisa curiosa, eu chamei a atenção do Hélio, nós íamos para uma entrevista, mas você não devia deixar o cara no circo militar, né? Então ia uma moça, uma moda que apareceu, as mulheres, né? Bermuda com a meia branca, né? Eu digo, tá aí fantasiado do Arres. Foi o que eu disse, é o Arres. Fantasia de Arres. É o Arres do circo. Tem aí a fotografia dele, tem aí. Para ela queria ficar. Mas é verdade, ele né? Mudou tudo, né, hoje em dia. Posso pular um pouco aqui? Hein? Pode. Posso pular? Você, eu sei, nós conversamos sobre isso, você fez. Eu acho que talvez um dos primeiros relações públicas do Paraná ao fazer o pavilhão Carlos Gomes na assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação. É verdade. Social. Não era antissocial. Não, mas era incrível. Hoje é antissocial. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: enquanto o Freitas fazia essa assessoria, eu era um menino que estava sentado assistindo ao espetáculo, né? E eu me lembro da empolgação que a gente tinha, que era o nosso programa. Era. Naquela minha geração, o programa era ir ao pavilhão Carlos Gomes. Ou havia um espetáculo, havia até... Opereta? Operetas. Não, e o seriado acompanhava-se. O Vingador. O Vingador, aquela coisa toda. Quem era o Golden Boy? Sempre tinha lá um menino do outro. Quem não era você? Não, eu fazia o Tim. Não era um Golden Boy, era o Tim, era o nome de Tim. Deixando eu acabar a minha Deixa Você me dá licença, te incomoda? Assim, como é que ele percebeu a influência do circo, que era, mas não era só circo, era o pavilhão. Era uma casa de espetáculos. Uma casa de espetáculos naquela nossa geração. E era muito forte, esse que nós estávamos falando, Violeta pula, pula Violeta. Isso era um mote na cidade, né? Havia uma força intelectual em cima da existência daquele espetáculo que precedeu até a importância do cinema, né? Logo depois do cinema, já, claro que havia cinema, etc. Exato. Mas era maior a influência do circo do que o do próprio cinema. O circo, naquela época, o pavilhão Carlos Gomes, como você perguntou... Era circo só, né? Não, é isso que eu estou dizendo. Apresentava tudo que era espetáculo. Desde espetáculo circense de ginástica, levavam dramas, melodramas, burletas, revistas, comédias, altas comédias e chanchadas. Além disso, tinha lutas de operetas, eu disse, telequete, touradas. Então, tinha gosto para tudo que é público que gostasse. E o seriado. Seriado, não? Era o apresentava um capítulo. Como é que era feito? Daí no outro... Bom, é o seguinte, era uma peça em capítulo. Então, o herói daquela época era o Vingador, e o Chique Chique era o detetive amigo do Vingador. O Vingador, como sempre, era um jornalista também. Sabia das notícias, então, na hora do aperto, se transformava. E tinha o Fantasma, o chefe de uma quadrilha, que queria roubar aquele tempo falavam muito do Raio da Morte, que hoje existe, né? Que destruía, e os bandidos queriam pegar essa arma. Eu tenho até a história. Queriam roubar essa arma para dominar o mundo, onde entrava em cena o Vingador.
E tinha um prêmio para a criançada que ia assistir, para descobrir quem era o fantasma, o chefe dos bandidos. Um prêmio. Eram em 5 capítulos, terminava num mês. Então, tinha as cartas, ele assistia. Eu acho que o bandido era o Dr. Van Dyck, que era auxiliar, sempre o suspeito era o Van Dyck. Escrevia era o Van Dyck, ou era o fulano, ou era o outro, E o bandido sempre aquele que menos desconfiava, mas acertava, que a chance... Todo mundo pensava que era um mocinho. Isso. E no fim era o próprio pai da moça que era o chefão que queria roubar. Então era um sucesso. Aí como pegou esse seriado primeiro, aí começou contra o Garra de Ferro, contra a Múmia, contra o Frankenstein. Era o Moacir Bernardes. O papai ficou muito doente, ele teve que ficar em São Paulo no tratamento, e esse Moacir Bernardes, o apelido dele era Cici, não sei se lembra. Uma inteligência. Hein? Moacir Bernardes, o que fazia? Ator, escritor, fazia tudo. Ensaiador. E era do Paraná, ele? Não, paulista. Faleceu no mesmo dia do Chique. Mas eu me lembro, então, agora visto que ficou curiosa, né, o negócio do seriado, Garra tinha de Ferro. uma força na minha, eu devia ter o quê, 8, 9 anos, por aí, era criança, mas tinha uma força que hoje tem a novela de TV. Exato. A discussão sobre o maior quem é, impacto quem não porque é, ao vivo. por quê, quem, onde você vai, não sei, sabe? Criava uma expectativa naquela criançada. Então a criançada não faria o que? Assistia um capítulo, queria saber o final da história. Como tinha os seriados no cinema. Claro. A mesma coisa, o cinema também tinha... Tomic, Naquela mesma época, inspirava. O cinema nos deu muito motivo. Nos anos 50, fizeram, você vai contar a história do Helena de Troia, né? Foi. Eles aproveitaram O cavalo do Bianchi, do Cine Luz. Palácio, minto, que ficou na frente. Voltando um pouco, então, o Otelo e o Ar, seu pai, se radicaram aqui, a partir da década. E o Ricardo. Ficaram aqui em Curitiba. Ficaram raízes, né? Então Curitiba, que não ficamos só em Curitiba, nós viajamos muito para Santa Catarina, Rio Grande e o sul de São Paulo. Mas o quartel-general da família, onde deixavam todas as coisas, Curitiba. Então fazia uma turnê de 6 meses, 8 meses, Curitiba. Vamos para onde agora? Rio Grande. Voltavam, todo carregado, fazia o Rio Grande do Sul, agora sul de São Paulo, vamos para o sul de São Paulo. E ficamos aqui. Sempre foi, irmãos Queiroz. Sempre. Essa que compraram do Esquinel. Isso, sempre ficou. Uma coisa, o pavilhão Castro, Galo Nome, ele durou até... Você sabe melhor que quando que terminou? 50. Vocês foram... Não, é interessante. Você sabe por que terminou o empresário, o Chiquito brigou com o Bianchi? Eu me lembro disso. Lembra disso? Não vão acreditar. Chique queria que acendesse a luz do circo entre 6h30 e 7 horas da noite. Bianchi disse que gastava a música da luz, tinha que acender às 8 horas. Ele falou, não, circo tem que acender cedo. Parece a guerra agora que está tendo. Não chegaram no minerador, foi bom, então você fica com o pavilhão. Foi quando montamos o circo na Barão do Rio Branco, que saímos do Bianchi. Aí veio o Nino Nello, veio a Renata Fronzi, teve diversas companhias no pavilhão. Pois eu não sei, né? Não chegaram, não sei. Não acendeu, não, mas eu acho que o Otelo tinha. Eu acho que... uma atração como o circo vai pra rua, desfila, tem que estar iluminado mesmo para chamar atenção. O circo tem que iluminar. Quando vocês saíram, continuou o pavilhão ainda há algum tempo? Continuou bastante tempo, continuou. E daí acabou quando compraram o terreno para fazer o edifício do Amaral. Foi obrigado, E eles têm que ser pesquisados exatamente a data. E vocês foram para a Rua Barão, esquina com José Loureiro, na frente do Hélio Macedo. Isso, trabalhamos ali e perto da delegacia também, mais para frente do terreno que tinha. E quanto tempo ficaram mais ou menos ali? Bom, o tempo certo não vou dizer, mas uma base de 6 meses mais ou menos. Há pouco tempo assim? Pouco tempo. Aí começamos a fazer os bairros de Curitiba, que foi um sucesso tremendo. Chegou a ficar na Saldanha Maria. Também. Cada bairro nós ficávamos 8, 10 meses. Hoje um circo não fica uma semana num bairro. E os bairros não eram tão grandes. Mas vocês daí compraram todo, vocês já tinham todo? Nós tínhamos um circo. Mas quando estava no pavilhão, não precisava, né? Não, estava guardado. Bom. Você guarda o material. Uma época, eu era
experiência, aí entrou eu nos anos 50, em que vocês iam para São José, Piraquara, cidades que vocês já estavam trabalhando, não era esse o problema? Que daí vocês trabalhavam durante o dia e à noite em cidades próximas. Assim que... Exato, tudo cidades próximas. Mas o DR também, eu tenho que dizer uma coisa, quando eu precisava sair mais cedo, às vezes faltava, eles foram compreensivos comigo. Eu também ajudava o DR que eu podia, quando tinha uma festa do DR, eu também enviava artistas para o DR, quer dizer, uma coisa... Mas o DR nesse ponto, comigo, meu irmão, tal Gafanhoto, foi muito bacana comigo. Você trabalhava no laboratório técnico? Eu posso dizer, eu, meu irmão, o Quilinho, o Miguel, nós fomos fundadores e foi o maior laboratório na América do Sul. Tem fotos lá até hoje. O diretor do DR, que estava agora, aprendeu conosco análise de solo. Não, mais não. O diretor do DR. Era o... Ele tinha até um apelido que eu não posso falar agora aqui. É diretor. Tanto que me atendeu bem, eu estive lá agora. Não, esse não pode ser. Não, Cornélio. Cornélio também é do tempo. Não, Lolo não. Bom, não me recordo. Mas então são amigos que hoje são engenheiros, aquele tempo estavam estudando para engenharia. Como é que vocês viraram um técnico sem ter informação técnica? Eu vou te dizer, o Miguel me levou, foi quando... Quem é de circo faz de tudo. Eu vou te dizer como foi, você não vai acreditar. Miguel Santos, Chico Bumbo. Fiz conhecimento com ele, trabalhava no DR já há alguns anos. Quando o papai faleceu, foi uma fase muito mal, que o circo estava no portão, não estava indo bem mais. Ele falou, Rafael, você tem que arranjar um emprego, viver do sol do circo. Não tá. Eu falei, não, mas eu estou me virando com música. Você vai para o DR. Ele me registrou sem eu saber, pegou os documentos com a minha patroa, me levou lá, você começa amanhã. Primeiro dia eu cheguei atrasado, pensei que era mentira dele. Eu cheguei, o que eu vou fazer? Você vai limpar cilindro, vai limpar as espátulas, os copos de Baker, é isso? Você está brincando. Eu sou um artista. Você limpa quando sujarem tudo? Eu falei, não. Eu quero aprender. Ah, você quer aprender? Me jogaram uma apostila de solo desse tamanho, dessa grossura. Então estude e aprenda. Eu li aquilo, a mesma coisa que li japonês, não entendia? Era tudo termos técnicos. Eu falei, mas eu vou aprender esse troço. Eu fiz amizade, sabe que a gente de circo faz fácil amizade. Olhava, por que você está fazendo isso? Tal. Eu ia lá, eu lia para que era. Como que faz? Aí teve um concurso para auxiliar de laboratorista. Fiz o concurso, passei. Aí teve o concurso, depois de uns 2, 3 anos, eu já estava enfroiado. Técnico de solo. Passei. Aí teve do Cimento Portland e teve o curso de asfalto. Fiz com o Cimento Portland de São Paulo, fiz amizade. Inclusive, não é que dizer, na minha parte que eu entendia, eu dava aula, porque a engenharia você aprende tudo, engenheiro. Mas não sabe como mexer, qual é a mistura, saber a resistência de solos. Uma infinidade de exercício, então, a gente dava. O primeiro Terra Scout é um aparelho que parece uma coisa de limpar o chão que você batia assim, e parece na televisão, não é a televisão, mas viu a televisão? Monitor, onde você encontra a rocha embaixo. Qual é a resistência? Esse prédio do DR eu ajudei a fazer. Ainda bem que não caiu, né? Ainda bem que não caiu. Então, foi aí que eu aprendi e subi, mas levei anos. Isso que eu contei, até chegar técnico de solo, eu levei mais de 5 ou 6 anos. Mas foi força da vontade. Eu falei, vou aprender. Me aposentei o mês passado. Agora? É agora em dezembro. Me deram por 31 anos. Você trabalhou, quer dizer que você entrou em 60? Eu entrei em 59. 59. Você não vai acreditar, no Dia dos Mortos. Finado. Está marcado, não? A repartição estava fechada. Isso que ele chegou atrasado. Agora, eu não trabalhei 31 anos mesmo no DR, porque no tempo do Saúl Raiz, meu irmão já estava muito doente, o Sérgio, e eu levava no Hospital de Clínica em São Paulo para fazer. Hoje tem em Curitiba aquele laser nos olhos, não me lembro como chama. O que ele tinha? Tinha glaucoma, não? Não, foi a diabetes, ele não sabia que era diabético. Sinupatia. E pegou, a vista está ficando cego, ainda quiseram tentar alguma coisa. E na rodoviária,
era mais ou menos meia-noite, encontrei o Saul Raiz. Eu estava com o meu irmão, né? Ele que veio, ô Queirolo, vai bem, escute o circo. Nós tínhamos perdido o circo naquela época no Portão. Foi em 68, temporal. Perdemos o circo, quisemos reerguer o circo, não tínhamos condições mesmo. Chique tinha falecido, meu irmão estava muito mal. E quando estava vindo de São Paulo para Curitiba, encontrei com o Saul Raiz. Ô Queirolo, e o circo? Eu falei, não deu jeito. E falou para mim, brincando com o Sérgio, se eu for prefeito de Curitiba, você vai ganhar um circo. Isso em 68. Eu falei, tá bom. Mas nem me lembrava mais. Ele ganhou, foi prefeito, mandou me chamar. Eu tenho fotografia, quando ele entregou o circo para nós, na prefeitura. E ganhei o circo, armei o circo aqui no Parque Barigui, perto ali do Museu do Automóvel. Aí foi mas uma dificuldade tremenda, porque ganhar o circo é uma coisa, e você ter estrutura, uma monetária. Foi uma época difícil, porque com a doença do meu irmão, tudo era, cara, diálise, e foi uma parte difícil mesmo que passamos. Porque hoje em dia, circo, você fala circo sobrevive. Você veja os impostos, tem a ICAD, os direitos autorais, luz, água, terreno, caminhões, homens, artistas e propaganda. Bom, aí tem uma coisa, ou também mudou o comportamento, nós vamos chegar ao seguinte nada, que eu acompanhei essa segunda fase de vocês. Quando vocês deixaram o circo, ainda Curitiba ao cinema, e até o cinema concorria, mas nunca, não a nível de... Mas a televisão tinha já atingido um nível de profissionalismo, e daí o pessoal não aceitava mais a linguagem do circo, né? Não foi a linguagem do circo. A televisão foi uma das grandes atrações. A televisão, se você lembrar, não acabou só com o circo. Acabou com o cinema e o teatro. Quem tinha uma telinha, aqui você põe aqui, toda a vizinhança que não tinha televisão, vinha assistir a tua casa. Os televizinhos, exato. A televisão, não sou contra a televisão de jeito nenhum, porque até hoje eu acho a televisão o maior passo, e a televisão está dando um campo muito grande para os circos. Você vê os espetáculos que apresentam pela TV. Mas a televisão, no começo, derrubou tudo. Olha, para derrubar cinema, que passavam as grandes produções, mudou o hábito. E está até hoje a televisão, você pode ver que circos grandes, mesmo hoje em dia, tem poucos. Tem que ser muito grande. E tem que ser muito bom. Porque um espetáculo que apresenta a televisão, se você for num cirquinho de médio, baixo, você vai uma vez assiste e não vai mais. Você já viu melhor? Antigamente a gente saía e via outros circos menores. Quantos circos nós tínhamos aqui? Lembra-se alguns deles? Bom, era o nosso, Nho Bastião, teve o Circo Garcia, não o Garcia Grande, o Circo Garcia, o pequeno. Tinha os irmãos... Inhana, não tinha? Inhana, tinha o Inhana. O marido dela, o irmão, como era o nome? Não era uma dupla? Não, Nho Bastião. Inhana e Bastião. Mas depois se separaram os dois. A Inhana ficou com o circo e ficou o circo em Nho Bastião. Só falando do circo do Paraná, sem falar de outros. Sim. Sem contar os circos grandes. Não, estou falando dos que viviam aqui. Porque os que vinham norte-americanos, tudo era grandes circos norte-americanos. Que na verdade era um subproduto dos England Brothers, né? Exato. Que é a maior organização circense. É uma potência, né? Mas aquilo até isso também modificou os conceitos. Não é mais a mesma. Circo grande bom mesmo se encontra na Europa, né? França. O grande circo do Moscou. Para mim, o mais perfeito até hoje, vamos fazendo o circo americano, que são ótimos também, em visão. Estou falando sobre a parte artísticas, de números de ginasta e palhaço e feras. Para mim é o circo da Rússia ainda. Agora, em sofisticar... No circo italiano não marcou, porque era o Sarrazani. É o Sarrazani da época. Orfei, por exemplo, modificou. Modificou. É um grande circo. Se quer o Tiani, é mais um varieté, né? Não é propriamente um circo, é um circo varieté. O Orfei é ótimo, já conserva mais o circo. Mas já coloca muita vedete, né, também. Agora,
Agora, o circo tem toda uma magia em torno dele, né? Que, inclusive, o cinema soube aproveitar com os maiores sucessos. O tempo que foi o maior espetáculo da Terra, em 53. Que deu razão, assim, para sair uma série de filmes sobre circo. Trapézio. O maior espetáculo da Terra no vídeo, que tira, assim, sua grandiosidade, mas ainda emociona, porque era aquele grande, assim, Ringo Brothers, né? E com toda, mas era um circo realmente. Agora, vinha para excursionar um pedaço dele, né? Quer dizer, eles dividiam, né? Dividiam os circos. Dividiam. Outro circo que eu gosto muito é o circo uruguaio e o circo argentino. Tem ótimos artistas. Tem uma tradição muito grande. Fala mais italiana ali ou espanhola? Ali pega, eu acho que italiana, pega o espanhol também. Por exemplo, em número de magias, muito bom também os argentinos. Tem malícia. Ele tem uma graça, um ar, ele sabe vender o número. Eu tenho um malabarista agora que trabalhou comigo, ele está num circo aqui. Eu não me conformo de estar nesse circo. O homem é uma sumidade em malabarismo. Tem 60 anos. Você pensa que é argentino. Você vendo ele, parece que é um guri de 20 anos trabalhando com dentro do picadeiro. O corpo continuamente... Magrinho, elegante sempre. Ele disse um negócio certíssimo. Você lembra aquele cara que fez sucesso aqui, o Richard, lembra? Trabalhou no Cine Ópera. Cine Ópera, lembra? Eu assisti o espetáculo dele. Pô, mas que rapaz fora de série. Se via na rua, no dia seguinte, ele tinha 60 anos, rapaz. O cara tinha uma magia, um magnetismo pessoal. E cantava, né? Exato. Babalu, o cara tinha moça apaixonada por você. Voltando à tua fala em Noara Ele consegue jogar, né? No tempo. Voltando um pouquinho, você falou que estreou andando no Arame, né? Agora, você aí podia historiar, porque daí você foi trapezista. Como é que foi a tua carreira? Bom, assim, que é do circo. Eu comecei na corda bamba. Aí tinha o número dos 5 diabos brancos, e eu com o número da corda bamba e os diabos... E o número dos 5 diabos brancos foi que nós fizemos os cassinos. Nós trabalhamos em todos os cassinos do Brasil. Atlântico, a Urca, o Quitandinha, o AU, o Ilha Pochá, a Urca, Icaraí, a Urca de Poços de Calda. Trabalhamos nos maiores cassinos. Foi uma época... Araxá? Não, Araxá não trabalhei, não. Trabalhamos na Ilha Pochá. E no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Agora estou me lembrando. Mas foi uma época... Deve ter trabalhado com o Guimarães, que era croupier. O Guimarães ficava chato. Pode ser. O Guimarães, sei. Guimarães era croupier. Eugênio Guimarães. Eugênio Guimarães. Sei. Eu sei, cara. Divulgação. Mãozinha Dedé. Jogar bola. E trabalhava também, depois, os cassinos. Aquele tempo, as boates, você fala em boate, é tudo, né? Aquele tempo era taxi dança. Taxi deu. Taxi dança. Nós paravam, e nós apresentávamos número na pista. O que eram os 5 diabos brancos? Bom, os primeiros foram, vamos começar pela minha prima Lídia, filha do Chique, os 2 filhos do Ricardo, o Julião e o Ricardo, que é o Picolino, o Gafanhoto, que é o Quilinho Ricredo, e meu irmão Sérgio, o Capitão Furacão. Foram 5. Quando a Lídia casou com o Carlinhos, ela não trabalhou, mas saiu do circo, eu entrei, porque era 5 diabos brancos, e estava contratado no cassino 5 pessoas. Não sabia que um era mulher. Aprenda. Em uma semana tive que aprender a fazer o número. Só que não fazia tudo o que ela fazia, né? Os outros mais velhos carretou o serviço, mas tinha que entrar 5. Foi quando eu entrei. E fiquei até terminar. Em que ano mais ou menos que você entrou lá? Você lembra? Foi na época que a Lídia casou. Puxa vida, eu não me lembro o casamento dela. 50 e... Não me lembro quando casou com o Carlinhos. 50, né? Bom, daí continuou com você. Daí houve outra substituição. Bom, não, continuou conosco. E aí, quando que terminou os Diabos Brancos? Foi quando o Chacho comprou um posto de gasolina, né? Quem era o Chacho? O Ricardo. Eu chamo o Chacho que é apelido. O Ricardo, o Picolino, comprou um posto de gasolina em Paranaguá, quis parar. Ele casou com a filha do Scuri.
E logo ali de Paranaguá, Londrina estava florescendo, ele comprou um posto de gasolina para Londrina e foi para Londrina. Aí nessa época, meu irmão já estava muito gordo, era forte, eu ainda não tinha engordado tanto, ficou o Julião, eu e o Quirim. Aí eu dei uma engordadinha, tive que sair, fui fazer outros números. Aí ficou só o Julião e o Gafanhoto, que foi o fim. Mas cuidado é assim mesmo, às vezes ele deita no chão, ainda põe os quilos no pé e faz da salto mortal ainda. É? Faz. Aí, como saiu, o Chacho era o Ricardo, aliás, era um dos braços direitos, né? Que era o base. Saiu, eu fui obrigado, aí comecei a fazer dandies, fazer quadrante, fazer cama elástica. Como é que é o nome desse? Dandies é um número de mesa. Chama-se dandy porque você entrava vestido, trajado como um dandy. Exatamente. Ali você entrava todo granfino e tinha o cômico, né? Cama elástica? Cama elástica. Cama elástica é outro número diferente. Pisa na câmera? Isto. Você vai... Quadrante é o tipo de um trapézio parado. É um quadrante mesmo em cima, a toda altura, onde você engata as pernas aqui, fica cabeça para baixo e segura os volantes e faz uma porção de coisa. E foi assim. Aí depois logo começou também a mudar para circo-teatro, né? Aí comecei a ser, aquele tempo era mocinho, era galanzinho, né? A patroa era novinha também, era dama. E ela era do circo também ou não? A Zef, eles cantavam, eles eram 5 irmãs Lopes, tinha um conjunto. Elas, as moças. Aqui em Curitiba? Não, mais no Rio Grande. Elas eram gaúchas. Gaúcha. Elas trabalhavam aquele tempo com o Nho Bastião. Como é que é o nome dela? É Zefa mesmo? Não. Zef é apelido. O nome dela é comprido para Chu, hein? Santa Zeferina Rezende Lopes Queirolo. Rezende Lopes. Tira um traz papel. Luiz, pega ali do armário, traz folha de papel ali. Elas tinham um conjunto. Uma tocava bandoneon, que daí é a mais velha delas, chegou ontem do Rio Grande. Bandoneon, a outra tocava violino. Zefi! Era bandoneon, violino. Ela também toca violino. Tocava maracas, outra tocava pandeiro. E cantavam. Então era um quinteto. E cantavam muito, mas eram músicas uruguaias, paraguaias, chulas. A sua senhora é de influência espanhola? Ela é uruguaia, mas foi registrada no Rio Grande do Sul. Você conheceu ela no Rio Grande do Sul, então? Não, ela que me conheceu, porque eles trabalhavam com o Nho Bastião, era atração do Nho Bastião. E queriam vir pedir um contrato para o Chique Chique. Contrato para eles. E você casou quando? Eu casei na cidade de Caçador em 1954. Vai fazer 38, né? 38 anos que estou casado. É 38 ou 37? 54 para... 36, 37. 37. É. Agora, quer dizer então que você teve como atleta, como acróbata? Acróbata. Foi primeiro acrobata. Maroma se chamava aquilo. Em castelhano é maroma. Maroma é aquele pau que vai na mão que te dá o equilíbrio. E andar em cima da corda bamba. Era o nome de corda bamba, que existia muito aramista. Mas quem fazia número de corda... Aramista. Parente do aramista. Aí tinha muitos. Mas marombista não tinha. Andar em cima da corda? Porque a corda é bamba. Arame, embora hoje já exista o número de arame bambo, mas a corda é mais difícil, que te joga tudo que é lado. Não, o arame é esticadinho. É esticadinho. Se torna mais fácil. Mais firme. Você entrou com 7 anos nisso, né? E com 7 anos. Quem me ensinou foi o Panche. O mais velho do papai. E quem ensinou os Diabos Brancos foi o Otelo, Chique Chique. E a parte cômica? Bom. O Otelo fazia números também, assim, de ginásio? Fazia com os irmãos tudo. Fazia com os irmãos. Fazia báscula. Fazia as estátuas de mármore. Eles pintavam o corpo todo de branco, né? Uhum. E faziam aquelas... desses quadros famosos, aquelas estátuas, faziam aquelas poses. E terminavam no final. Eram 5 que fazia. Ficava
quem fazia o mais forte era o Zezinho, não era dos irmãos, era outro. Era halterofilista, ele fazia o número de... Ele trabalhou para ver o Carlos Gomes levantar peso, depois deixar o peso pro público. Eu lembro. Recorda disso? Ele ficava outro no ombro, um cruzava aqui na cintura, pegava um irmão aqui, outro aqui, levantava e formava uma cruz. E ele rodava o picadeiro carregando os irmãos, terminava o número com isso. Esse trabalho, que é um trabalho físico, né, extraordinário, ele desenvolvia, ele fazia bem ou acabava prejudicando os artistas para essa boca? Olha, eu nunca vi um artista se prejudicasse fazendo acrobacia. Nunca. Dica quando para. Quando para, mas exato. Não bebiam, não fumavam também? Não. Porque, veja você. Você gostava de um baralho, de um pokerzinho? Um pokerzinho, não. Ele bebia agora no final, que ele fazia sua palhaçada, não tinha responsabilidade. Agora, imagina vocês fazer um trabalho em conjunto, se um dos volantes, ou base e beber. Rafael, o Hélio começou a fazer uma pergunta sobre a parte cômica. Como é que era? E então eu complementaria a pergunta seguinte. Já se falava, né, numa escola de circo, era pura tradição oral e de exemplo, assim, tradição familiar, passada de pai para filho. Vocês tinham alguma literatura sobre vida circense? Como é que vocês se reportavam a essa tradição circense? Como é que era o aprendizado que vocês... Bom, o de ginástica foi isto. De ator, meu pai, que era ensaiador, nos ensinava com uma maneira de falar. Não foi uma escola, foi um aprendizado. O que eles sabiam, você transmitia. E você aprimorando, não é assim, volta outra vez. Palhaçada, eu nunca tinha feito palhaço na minha vida. Quando começou o Capitão Furagão, eu era sempre apresentador no cirquinho, aquele de Cartola, respeitava meu público, vocês, Remendão, Gabiroba, Zuca e Zoca. Quando ele foi contratado pelo o 12, ele falou, vamos mudar, quem fazia o cômico era ele, o Remendão. Vamos mudar os papéis. Por quê? Eu peguei um contrato bom, você vai trabalhar comigo, eu vou ser Capitão Furacão. Sim, e você? Você vai ser palhaço. Você está brincando? Eu nunca... Mas você não viu o papai fazer, você não viu o Chiquito fazer, não viu fazer? Você não sabe todas as piadas? Faz isso aí. Isso não sabe fazer graça? Bom, fazer eu faço graça. Eu quero saber se os outros vão achar graça de mim. Você vai, deixa comigo, eu te ajudo. Comecei a fazer o pif-paf. Bom, aquele tempo o Chique era vivo. Sérgio era o Remendão. O Remendão e Capitão Furacão. Ele teve e Harry Júnior. Teve 4 nomes de artista. Aí quando o Chique faleceu, que nós ganhamos o circo do Saul Raiz, ele falou, vamos mudar. Vai ser Chique ou você vai ser Chique? Eu falei, não, já fiz uma. Você já pensou quem conheceu o Chique? Me ver com a roupa de Chique, a cara dele. Eu entrar com a Violeta, eu falei, vamos jogar pedra, eu vou ser bombardeado tudo que é lá. Que nada, rapaz, eu vi você fazendo, parece que tem o jeito dele andar, você não tem a voz grossa dele, mas a maneira de falar, você conta a piada igual do que ele. Porque a gente sente que eu trabalhei 30 e poucos anos com ele, senão, e eu ajudar ele a fazer escada, tudo, você aprende, né? É fácil mesmo? Você vai fazer. Peguei até a roupa do falecido velho, que eu usei, a Violeta está aí até hoje, o sapato. Quando anunciaram com vocês Ares Júnior, Chique Júnior, que eu entrei com meu irmão de vestido de Ares, com a roupa do meu pai. Que choque emocional. Até mim. Não é brincadeira. Porque ele enganava o pai, você enganava o teu pai. Você emocionou, mas agora... Foi uma coisa grande, compreende? Mas graças a Deus, você vê, passou os anos, hoje eu tenho a patota Chique, faço Chique, sou bem recebido em tudo que é lugar, sou elogiado, não é vaidade, você vai dizer presunção, o cara dizer, mas graças a Deus, eu quero dizer, a maneira eu como palhaço fui bem recebido. Até hoje, nos clubes, firmas, todos falam comigo. Sérgio, saiu bem. Vamos tomar aquele café que você prometeu. Bom, Zé Fi, você sabe que agora me deu um troço, lembra?
O Capitão Furacão, que foi o Capitão Furacão, não. Eu acho que aí tá aí. Eu acho que essas sucessivas destruições do circo... Isso é interessante. Agora você vai tudo que você achar interessante contar. Não, gente. Os azares do circo... Agora o circo... Os azares do circo. Agora tem uma coisa... O que nós tivemos aqui, enchente. A construção está sujeito a isso. O vento... Não é uma coisa fixa. Precária, né? A vulnerabilidade E o fogo também. Te lembra aqui onde o depósito do Hermes Macedo? Onde é o estacionamento em frente do Hermes Macedo? Lembra que passava um riozão lá atrás? Deu uma enchente que perdeu quase todo o guarda-roupa. Parte elétrica também, que não é dentro de conduíta. Porque apesar de serem fios de borracha, o circo, bom, não compra esse fio comum, né? Claro. Aqueles fios com capa de borracha, aqueles grossos, igual que a televisão usa, as coisas aí. Mas às vezes Isso acontece. acontece. Achei que em Santos o vento fez desabar o circo 3 vezes. 3 vezes no Noroeste. Nós estávamos na rua Conselheiro Nébias, em Santos. Um coração de Santos. E era sempre no mesmo local que a... No mesmo local. Bom, chegou a entortar até a torre da igreja matriz. Porque o Noroeste, quando vinha Noroeste lá, era... Eu estava levando até uma peça, a Suicida, a Severa, quando caiu o circo. A Severa, uma peça com... Ela já é falecida, essa artista portuguesa. Vou te contar essa. A Severa é aquela artista famosa portuguesa? Eu quero lembrar o nome, isso foi em Santos. Eu fazia aquele português que nunca tirava o chapéu. Só tira o chapéu o dia que ela morre. Ele andava em qualquer lugar com o chapéu. Uma peça muito bonita, a Severa. Não. Bom, o caso foi o seguinte. O circo lotado, colônia portuguesa muito grande em Santos, lotadinho. E começou a ventar aquele vento. Veio o capataz e avisa ao meu tio. Tá vindo um noroeste aí que eles conhecem o tempo, os velhos. Eles viam, manda evacuar o circo. Tirar todo o pessoal. Chegou, subiu no palco, olha. Amanhã, o circo estava cheio, amanhã o ingresso é livre, não dá tempo para... É bom vocês saírem que vem um noroeste muito forte, mas saiam com calma que temos tempo ainda. Quando saiu a última pessoa, foi Deus que ajudou. Ele começou assim, olha, não ficou nada de pé. Não nos machucamos, que uns entraram embaixo do palco, que o palco sempre foi firme, embaixo do palco, e nós que estávamos nos camarins, o velho sempre falou, você fica sempre no meio, são baús grandes, malas grandes, fica no meio, junta as tuas malas e fica no meio. Os pau, é difícil cair um pau, aí muito azar, né? Foi que não machucou ninguém. Essa foi uma... Quer dizer que você saíram na ferrascando debaixo da lua? Fuja, não adianta. Aqueles pau, os mastarel que nós chamamos, fica vendo? Aquilo é madeira de lei, um peso, 2 homens para levantar. Aquilo dançava, se pega uma ponta, não mata. E o pano, tudo com aquelas argolas de ferro, não adiantava nem abaixar a cabeça do pano, não deu tempo, aquilo veio de uma vez. Aí que pode dar um incêndio, que está todas as luzes, holofotes, quando cai tudo, é circuito tudo que é lado. Tem alguma tecnologia, esses mastros do circo, as escolas, tem alguma tecnologia? Tem, né? Para segurança, quer dizer? Não. O nome, por exemplo, como é que você chama o mastro principal? É mastro mesmo. Mastro, os outros são mastaréis e os outros são os pau de roda, que circula o circo. Pau de roda, mastarel e mastros. E ele sempre é cônico. É cônico, hoje pode ser quadrado, pode ser oval. Tem diversas formas de circo hoje. Mas não tem uma tradição assim? A tradição que era sempre bicudinho, né? Pois é. Feito um cone mesmo. Hoje tem circo até com 2 cúpulas, né? Junta o pano, sai um quadrado, uma cúpula, aí ele fecha outra vez e no alto outra cúpula. E o picadeiro, ele é como o campo de futebol, assim, que tem dimensões? Não, o picadeiro depende da necessidade para os números que você tenha. No mínimo, o picadeiro tem que ter 8 metros, circunferência, diâmetro de 4, né? 8 metros e no máximo 12. Tem vários, com 3. Circo norte-americano com 3, até já vi circo com 4 picadeiros. Mas isso é um circo oval, é um salsicho comprido. Igual que o espetáculo da Terra, você viu na televisão, você pode ver que o circo é oval. E a serragem é só para proteger do chão de terra ou facilita? Não, do choque também, né? E facilita porque os números de salto necessita, que não pode ser uma coisa firme que maltrata muito os pés e o pulso.
Principalmente, você pode ver que todo mundo enfaixa o pulso, que é fácil abrir. É fácil. E a serragem é uma tradição, né? Quando você entra no circo, você gosta de sentir aquele cheirinho gostoso da serragem. Faz parte. Se alguém fizer sujeira, é mais fácil de limpar. É mais fácil também. Escutem, a questão das cordas. As cordas de nylon favorecem ou as cordas têm que ser de... Não, Cânhamo. é mais forte. Cânhamo. É, o cânhamo. Essa aqui, né? Nós usávamos antigamente que não existia essas cordas. Essa aqui é mais fácil. Funciona bem? Funciona porque não apodrece tão rápido. E os cabos de aço. Hoje em dia, as lonas de circo... É difícil trabalhar que queima a mão. Corta a mão muito quem trabalha. Você tem que trabalhar com luvas. Quando arma um circo muito seguido, ela chega a cortar o nylon. Essa aqui não. Essa, embora maltrate um pouco a mão, mas não é tanto. Pois é, como é que eles descem daquela corda ligeirinho sem queimar a mão? Bom, tem duas matérias... Não, tem duas matérias... você disse quando desce do trapézio? Não. Bom, ali tem um segredo. Ele não desce pela corda. Nessa corda aqui, tem um pedaço de couro que vai aqui frouxo, feito um funil. Quando você pega um anelzinho, ele está aqui, né? Quando você vai descer, é o tamanho da tua mão, você não nota. Você escorrega com ele, não queima a mão. Ele tem um negócio... Lógico. Senão não tem mão que aguente, né? Ou tem outro que pôr luva. Quais são os grandes circos no Brasil que sobrevivem à fase áurea do circo? Que sobrevive ou desde os antigos? Sim, hoje que você identificaria. Estou no Rio, estou em São Paulo, estou em Porto Alegre. Quais são esses grandes circos? Bom, quem os dirige? Que família? Os grandes de hoje em dia, a maioria não é brasileiro, né? São estrangeiros, como estive falando, Orlando Orfei, um grande circo, que é dirigido pelo Orlando mesmo, com o filho dele, o Tiani, que agora parou, tem o Tiani Júnior, que está substituindo. É húngaro. É um dos grandes circos. O circo norte-americano. O Garcia, brasileiro, morreu o chefe dele. Ele viajou com meu primo Ripulim, que é falecido. Eles fizeram toda a África. O nome do Circo Brasil foi o maior sucesso. Eu tenho um livro escrito por ele. Aí, contando a história do circo, que eles passaram por lá. Você identificaria uns 10, 20 grandes circos no Brasil que existem? No norte, no nordeste, no leste? Ou esses circos estão em extinção? Eu acho que está em extinção, porque você falou no norte agora, tinha um grande circo da família Fecchetti. Os Fecchetis, essa tia ela, que faleceu, Elvira, que era mulher do Ricardo, irmão do papai, do Negrito, era o Circo Fecchetti, foi um dos grandes circos brasileiros. Não sei se ainda existe, que não tem, infelizmente, não tem mais contato. No tempo que ainda tinha aquele jornal de São Paulo de esporte, a Gazeta Esporte tinha uma página de circo, a gente sabia de um circo ou outro. Não tem mais, né? Não tem, infelizmente não tem. Aquela página fez um livro que eu ando procurando há anos. Eu também ando procurando. Fabuloso sobre a história do circo. Contando tudo. Será que tem? Geralmente tem. E você há pouco, mais ou menos, ia começando a falar sobre a Escola Nacional de Circo. O que é a Escola Nacional de Circo? Quem a mantém? Como funciona? Qual é o currículo? Quem se forma lá sai com o mesmo nível de aprendizado que essa transmissão oral, familiar? Qual é a tua opinião sobre a Escola de Circo? Eu acho uma coisa fantástica. Foi uma das grandes coisas que o Ney Braga, quando foi no Rio de Janeiro. Feminista. E quem toma conta dessa escola de circo, um grande amigo nosso que trabalhou com o papai, tem até o nome aqui da revista, do show que nós tivemos 100 anos. Deixa eu ver, às vezes me foge. Olimecha. Família Olimecha foi uma família de artistas tradicionais sensacionais. Ele conseguiu isso e formaram no Rio de Janeiro uma escola de circo. Agora você me perguntou se para ser artista de circo tem que ser filho de circo, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Não tem nada uma coisa com outra. Você pode, como eles pegaram garotos que quiseram aprender a parte artística, trabalharam comigo aqui, são excelentes. Então, eu acho que essa escola de circo não devia existir só no Rio de Janeiro, que fica muito restrito, eles não podem acompanhar artistas do Brasil, apesar que aceitaram uns meninos que trabalham aqui no Circo Gávea,
Crianças pequenas aceitaram ficar um mês com eles para melhorar o número, ensinar mais coisas. Mas o espaço é muito pequeno. Tinha que ter, pelo menos em cada estado, devia ter uma escola. Não digo do tamanho do Rio de Janeiro, que é impossível um estado sustentar aquilo. No Rio são muitos alunos? Tem bastante. Ela não foi desativada, porque ela pertencia ao Serviço Nacional de Teatro, a fundação. Com a extinção, me parece que esse ano ela já não funcionou. A escola de circo do Rio? Parece que foi desativada. Não, que eu saiba está funcionando. Não, que eu saiba. E tomara que continue funcionando. Que vai ser um pecado. Se terminar essa escola de circo, o artista brasileiro vai acabar. Vai ser só estrangeiro. E eu acho a vantagem que tem o artista brasileiro sobre o estrangeiro, que o estrangeiro geralmente ele se torna profissional num número só. Ou seja, em equilibrismo, ou seja, número de saltos, ou seja, número de feras, ele faz um número só. O brasileiro, para sobreviver, ele tem que fazer 4 ou 5 números, só ele não pega emprego em circo. Não é só no circo. Não é só no circo, né? O brasileiro tem que ser discípulo em E qualquer as escolas de teatro, nos cursos superiores de teatro, os cursos de arte cênica de nível técnico, eles ministram aulas de artes circenses? Olha, eu não vou... Não, artes circenses que eu saiba, não. E eu não posso te responder sobre o curso de teatro se é bom ou ruim, porque eu não tenho frequentado. Segundo me consta, tem bons professores e tem saído excelentes atores, que eu tenho a oportunidade de ver, esses atores novos que estão aparecendo no Guaíra. Aqui vai ser ainda... como chama o arsenal para o Brasil, muitos artistas, um celeiro, vai sair muitos artistas daqui que vão para a televisão do Paraná, graças a esse curso. Bom, agora, é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho, porque me parece muito importante que o circo, o Monteiro, soube se adaptar. Fazia um tipo, depois veio para o pavilhão Carlos Gomes, tinha humor, teve a parte dos tourados, que não falou muito, acho que era importante falar, inclusive do Carlinhos Pereira, essa lenda de que ele derrubava a boia bordoada, não sei se é... Isso é lenda, no circo pelo menos ele não fez isso. Não. Ele entrou na arena e pegou boi à unha. O que você lembra dele? Ele é um personagem assim tão... Bom, olha, ele tinha as partes boas dele, foi um rapaz humano quando não bebia. Porque quando ele bebia, eu acho que nem o diabo aguentava com ele. Quando estava som, é uma moça. E ele se doía muito pelos amigos. Tanto que a maioria das brigas dele, que eu tive a oportunidade de assistir... Eu convivi com ele. Aí está, uma testemunha que saía mais. Quem provocava muito era o Bucuera, lembra? Se o Bucuera arranjava as brigas, o Carlinhos... E o João Cachorro, do Cassinaú. Dentista aquele lugar. Se pegar uma tapa para chu. Tem um caso que ele fez no circo. Murilo Bucuera está morto. Vi. Aqui na Duque de Caxias, quando me falou que ia jantar ali, eu fiz a besteira, vamos no baile, que a Duque de Caxias fazia muito baile ali. Eu era moço, eu era solteiro, fui eu, o Quilim, que eu digo, o gafanhoto, foi ele. Eu não sei se o Edson Zuc estava junto. Não me recordo os amigos que foram. Eu sei que ele levantou da mesa, aquele cara está olhando muito para mim. Eu deixo que olho, né? Está achando bonito, até brincamos, né? De repente ele levantou, dá licença. Eu vejo lá no fundo, era cadeira, saía do lado, encostando numa parede lá. Pronto, não incomoda mais. Acabou com o baile, vamos embora. Bárbaro. Sabe o que ele fez uma vez? Eu estava trabalhando no circo do meu cunhado. Ele hoje tem parque. E como nós estávamos mudando de uma praça para outra, para não ficar parado semana, vamos fazer. Não é o Pachá, não. Não, o Pachá foi secretário nosso. É falecido também, soube? Não, ele faleceu. Eu encontrava aqui meu Pachá. Pachá, excelente pessoa. É, muito bom. Secretário muito bom. Já faz uns 2 anos. Então, nós estamos levando uma comédia. Ele na porta do circo tem um letreiro, né? Do circo, o nome do circo, tudo. Ele começou a pingar e fez tchac, pau nas lâmpadas, pam, e me entra armado com um bruta cachorrão desse tamanho que ele tinha no palco. Meu tio, quando viu, Chique, vamos trabalhar de cangaceiro. Ele falou assim, escuta, pelo menos me deixa trabalhar sossegado. Ele perdeu a linha.
Pegou, ele pensou que ia fazer sucesso, né? Ia aparecer no espetáculo, mas desarmou o velho. Escuta, pelo menos me deixa eu trabalhar. Então, desculpe, sem querer, Chique, isso aqui vai ser o namorado da Violeta. Saiu falando, sem graça e foi embora. Mas o homem já perdeu o controle até ele refazer e começar na comédia. É uma das coisas que eu posso dizer dele. Ele não escolhia a parada, podia ter o outro ser mais alto que ele 50 vezes. Bem no fundo, né? Ele era um doente mental. Ah, sim, comportamento. Comportamento não é normal, não é? Lembra na época do Getúlio Vargas esteve aqui? No começo? No começo, ele rasgou a fotografia. Não, foi do Getúlio. Do Getúlio, mesmo do Getúlio. Ele rasgou a fotografia do Getúlio, que no tempo era todo mundo Getúlio, no meio da multidão. Na avenida. Lixamento, não mataram, não sei como. Ficou no hospital, ficou acho que 2, 3 meses. E o que ele faz dele? Ele era do Estado. Era funcionário. Parece da Receita, né? Pra mim ninguém se arriscava mandar ele trabalhar. E morreu na mão do menino, né? Um bom pistoleiro. Bom, voltando. Mas antes deixa eu perguntar das desventuras do circo, porque ele não completou. Falou das 3 vezes que foi destruído pelo vento. Pelo vento. Parece que teve outras vezes que foi destruído por outras coisas. A outra foi em São Paulo. Enchente foi aqui. Em Curitiba, onde tem o estacionamento do Hermacedo. Ali na Zé Loureiro. Na Zé Loureiro tinha um rio, agora é fechado. Passava um rio ali. Passava um rio. E nós com o circo... É o Belém, não, eu não sei qual é. É o Belém ali, né? É um braço do Belém. Foi uma chuvarada tão forte, foram chamar e nós tínhamos cavalo que trabalhava. Foram chamar em casa os velhos, porque ele nunca imaginou que aquele córrego era uma coisa assim, que fosse as malas boiando, o cavalo com água pelo pescoço, lixão, tudo. Eu sei que foi uma correria, os velhos saíram, os piludos lá, coitado, sem orientador, faziam o que podia, né? Um ficava sentado em cima da mala lá, olhando para a água. Vamos, pegue, montou tudo, vai montando uma em cima da outra. Quem vai andar com aquela força d'água sem andar? O negócio era esperar mesmo. E quase quando eles perderam quase todo o guarda-roupa mais. Não sei se foi sorte, as malas do guarda-roupa mais caro, eles colocaram em cima, conseguiram na arquibancada. Que a arquibancada é assim, conseguiram colocar as malas na última arquibancada. E a outra que foi a desventura do circo, que foi triste mesmo, em São Paulo, armaram um circo perto da Estrada de Ferro, eu não me lembro o bairro. E era Maria Fumaça, soltava muita faísca. Mas tinha sido avisado, porque eles viram isso, mas não tinha terreno mais próximo, eles queriam armar o circo lá. Estou alertado do perigo. Teimosia. Mas o secretário naquele tempo o nome dele era Tibor Kraus. Falou na estação, falou com o chefe, que naquele pedaço, pelo amor de Deus, que o trem acontece para soltar faísca. Mas é impossível, né? Caldeira? Bom, mas passou. Estava um mês o circo lá, nunca tinha acontecido nada. Um dia uma faísca caiu em cima da lona. Foi quando perdeu o circo também completamente. Aí perdeu o guarda-roupa, perdeu tudo. Aí pegou fogo. Pegou fogo. Não houve morte, mas... Não. Mas foi tudo. Não sobrou nada. E aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba... Da inundação. Em Curitiba nós estávamos armados no portão de delegacia perto do quartel de comunicação. Foi um temporal, eu acho que não levou 5 minutos. Para você ver a força do vento, os nossos mastros centrais, dessa grossura, aço Mannesmann. Mannesmann, eu tenho aí um dos mastros, eu posso mostrar para vocês. Sabe o que é o mastro fazer isso? Corvou aço. Pega o noroeste também? Olha, eu não sei se não foi pior que o noroeste de Santos. Mas não ficou nada. Derrubar pau de roda fincado com arquibancada, derrubar um palco que é baixo, para mim foi um redemoinho ou sei lá. Rafael, que existe alguma técnica em engenharia, em construção, enfim, moderna, que possa prevenir ao máximo a possibilidade desses acontecimentos assim? Existe. A técnica, agora que tem as lonas novas, tem lonas à prova de fogo. Também nunca experimentei um fósforo nela. Dizem. E deve existir, né? A tecnologia... E as lonas são furadas, hein, por causa do vento? Não. Eu vou te explicar. Para o fogo,
Para o vento, a técnica que você tem que usar, tem as maquinetas, ou seja, circo de 2 mastros, de 1 mastro, de 4 mastros, ou de 6 mastros, que é o máximo, né? Existem as maquinetas. Quando vem o temporal, você solta as maquinetas. Essa maquineta, a lona está assim, arreia os pau de roda, os mastaréus, tem que ter gente. Deita eles que estão de pé, segurando o pano, porque senão o pano faz aquela curva, se chover, embolsa, né? Então o circo é assim, ele fica ao contrário, né? É isso aqui. Aí você põe o mastarel, ele fica, isso não deixa, põe água. Se vem um vento, você vê que é um temporal forte, você abaixa os mastarel e larga as maquinetas, aquilo vem assim. Aí fica no chão, não tem perigo. Tem que desarmar praticamente. Não desarmar, não tem que bancada, nada, deixa as cadeiras e tudo. Sim, mas cai o pano. Mas às vezes vem... Como é que é? O mastro é furado em cima e tem uma sobrecapa nele. Tem argola e tem uma sobrecapa. Ele arreia, ele corre. É umas argolão de ferro desse tamanho, com correntes. Aquilo corre, largou, corre mesmo. É isso que pode fazer. O resto, você vai fazer o quê? Bom, voltando à pergunta que eu falei das histórias e tal. Mas vocês depois tiveram também a habilidade para adaptar não só as seriados, mas também espetáculos, inclusive o Helena de Troia, que vocês usaram. De fato, nós fizemos grandes montagens. Exato, foi Covades. Nós começamos isso no Pavilhão Carlos Gomes com a peça O Sinal da Cruz. Isso, Sinal da Cruz. Quem é que bolava isso? Quem é que fazia? Não, diretor artístico da coisa? Tinha 2 diretores artísticos. Era meu pai e o Cici, que falei que era uma sumidade como diretor, sabia explicar muito bem. E papai também, que tinha uma prática danada de teatro, os dois. Então começou com o Sinal da Cruz e a Paixão de Cristo, que é de Eduardo Garrido, eu acho uma obra-prima, toda em versos. Existem outras Paixão de Cristo escritas, mas para mim de Eduardo Garrido é uma coisa toda em verso. É difícil para a plateia, hoje em dia, o povinho compreender, né? Bom, aí da Paixão de Cristo, quando surgiu aí foi Covades. Quem adaptou Covades foi o tio Loli, falecido tio Loli. A maioria depois da adaptação foi dele. Como era o nome do tio Loli? Lorival Pereira. Lorival França Pereira. Trabalhou muito na televisão também. Isso. Tio Loli. Aí veio umas sequências como Marcelino Pão e Vinho, que foi sucesso. Marcelino Pão e Vinho. Sansão e Dalila. Helena de Troia. E pegávamos obras como Gilda de Abreu, Mestiça, O Ébrio, O Mundo Não Me Quis, O Céu Unido dos Corações. Aí uma infinidade de peças que... Bom, agora nós podemos nos contar algumas das histórias das Paixões de Cristo, entre o folclore e o verdadeiro. Conta aquela? Claro, pode contar. Bom... É aquela da velhinha que eu contei para vocês. Da velhinha você vai contar. Da velhinha você vai contar. Da velhinha você vai contar, mas vou contar uma. Estamos só nós aqui, não tem nada demais. Claro. Isso aconteceu no Pavilhão Carlos Gomes. Quem fazia o Cristo era esse Cici, que ele era um rapaz alto, magro, ele falava muito bem, esse que era o ensaiador, ele fazia o Cristo. Na cena, que depois que passou a Rua da Amargura, vem a sequência da crucificação, né? Põe ele na cruz, tudo isso, ele põe tira a camisola, já estava de tanga já, só deu um nó, subiu na cruz, pronto, porque tinha que ser rápida a mudança de cena. Tinha mais gente fora que trabalhava, que fazia comparsaria, tudo. Quando abre, né, minha tia, a mulher do Chique, fazia a Virgem Maria. Ela está grudada na cruz, né? O soldado fala, eis na cruz o bandoleiro, né? Aí ela tem que parar, olhar para si assim, filho, meu filho. Olhou para assim, ele esqueceu de pôr o calção. Contava-se coisas muito engraçadas também. O velho estava lá. Ela, que pouca vergonha. Me fez lembrar aquela do Chico Anísio, só pensa daquilo. Você ficou uma fera também, né?
Ele deu risada, que achou ruim, foi meu pai. Ele gozou, né? Assim, ele falou, para que mandar mirar para arriba? Mirar para arriba. Quem mandou mirar para cima? Eu tenho que falar com meu filho, vou olhar para baixo. Gostava de beber, ele pedia álcool, daí não. Essa aí foi do público. Quando ele fala, tá pregado na cruz, né? Tenho sede. E a Virgem Maria fala, ele quer água, e não temos, que desgraça. Aí o soldado fala, que beba as gotas do soro do rosto, fica longe daqui o chafariz. Quando você tem sede, e não temos água. Gritou o cara da geral, dá Coca-Cola pra ele. Não, mas tem uma história de um ator que gostava de beber, ele tinha combinado, tipo, na hora, por um álcool pra ele, tá certo? E daí, na hora, ele pediu fel puseram, daí ele declarou... água e vinagre te ofertamos. Não, mas depois ele disse, mais fel. Mais fel. Mas essa não foi comigo. Não foi, não? Não foi. Agora, é muito folclore em torno disso, claro. O que aconteceu com este gafanhoto... Não, isso estou te contando... Cici ficou no lugar do meu pai, que o meu pai esteve doente, como eu estou me contando. Esteve em São Paulo, internado, e o Cici conhecia muito o Chique, quis trabalhar com ele. E o Chiquito trouxe ele de São Paulo. Ele trabalhou mais de 15 anos conosco. Como era o nome dele? Moacir Bernardes, conhecido por Cici. Esse que era autor também? Autor, tudo. Ele que escrevia os seriados todos. Você ia contando uma outra história. Essa foi com o gafanhoto. Ele fazia o bom ladrão. Então tem as 3 cruzes, né? Do Cristo, do Dimas e o Gestas. E a cruz dele, não puseram calço, mas cair não caía. Só balançar. Abriu a cena, tudo isso, tá, né? Quando ele fala, senhor, eu quero ir amanhã está no meu lado, você vai sentar, aquelas palavras do Cristo, muito bonita. A cruz, isso, chacoalha a cruz, ele pula da cruz. Ficou com medo que eu vou cair de cara, né? Ele pula da cruz, blum, todo mundo parou, a plateia ficou quieta. Ele olhou para todo mundo e começou a subir na cruz para ser crucificado também. Aí foi pior, aí. Meu pai pegou e vai embora. Ele queria ser pregado outra vez. Outra meu irmão fazia. Outra. Devia sair descendo tatuí. A vida fica quieto, né? Caiu da cruz, fica assim morto, né? Não, levantou, olhou pro Cristo, fez assim, falou assim, eu vou junto contigo mesmo. A outra foi o Sérgio fazendo o Judas, na hora do enforcamento, né? Acorda, tira a vida que me conduz-me depressa ao precipício. Aí que ele amarra, Luzbel, vem minha alma buscar. O rei do inferno, né? Daquela explosão, né? Ele se enforca entre o diabo, né? Que vem buscar a alma dele, aquela coisa, né? Bem teatro daqueles... Capispar. Que precisa aparecer o diabo, senão o povo não acredita, né? Oi, Hermes. Luzbel, vem minha alma buscar. O rei do inferno se enforca, a arma cai. O diabo entra com aquela fumaceira, né? Faz assim. Cadê o Judas? E começa a procurar. Como que ele anda, tropeça no Judas, no chão, bomba. Levanta, caiu. Meu irmão, levanta e se aponta a lança. Ele levantou e começou a pular. Como dizer, levanta, né? Pra se enforcar outra vez. Teve que fechar a cortina. Tá aqui na vida. Não se enforcar de novo. Ótimo. Outra... O interessante é que a plateia também se empolgava com o espetáculo e fazia parte. Olha, por incrível que pareça, não era gargalhada. Essa saca. Não é. Paixão de Cristo, o circo lotado, o pano todo furado, chuva, a plateia com guarda-chuva não saía e o circo lotado. Eu vou contar porque está dentro da sala. Eu terminava o noticiário, e antes de ir para o dia trabalhar, tinha uma horinha, e eu ia até ficadeiro naquela boca de entrada ali e ficava vendo o espetáculo. E eu estava passando a Paixão de Cristo. Eu, quando eu cheguei, estava o caminho do Calvário, né? E o cara chicoteando o Cristo e tal, né? E eu me lembro assim, minha arquibancada, mas que cruel, mas que bandido! Pô, vamos dizer, né? Então,
Mas que bandido, mas que barbaridade. Aí desce uma velhinha de uns 70 anos com guarda-chuva e disse, não, agora passou da conta. Agora deve segurar a polícia. Você veja, não. Agora já é demais. Assim é muito... Guarda-chuva, é. Você sabe que a plateia te xingar. Participação total. É verdade isso? Não passou da conta, é verdade. Eu fazia também soldado romano que batia, porque tem que saber bater no Cristo, senão você machuca mesmo. Tem que saber bater. A última vez, não sei se foi com o Minguini que perdeu a dentadura. Roberto Minguini? Foi ele ou foi o Bambi? Não tem... Zefi, foi o Bambi ou o Minguini que perdeu a dentadura no Cristo? Minguini. É o Cristo? Fazendo o Cristo. Eu acho que deram a bolachada nas costas. Não, foi o Bambi. Foi Bambi. Bambi trabalhou no cirquinho também comigo, muito. Fazendo o Cristo, né? E quando ele pede para o judeu errante, né, um lugar, ele fala, caminho impostor. Aí ele dá aquela maldição que nunca mais vai ter noite nem dia, vai estar sempre caminhando, né? Aí quando o Cristo senta, Caifás fala, pra frente com ele! Meu irmão, né? Era tipo assim, forte como ele aí, pega o Bambi assim pelo pescoço e joga. Quando o Bambi cai no chão, a dentadura, ele, a minha dentadura, meu irmão vem correndo, pega ele, arrasta outra vez perto dele, no pau. Não sei, a plateia, eu não aguentava de soldado. A plateia percebeu bem? Uma gargalhada você não via. É, mas a plateia estava empolgada. Deve hipnotizar. É incrível. Esse Bambi, como era o nome dele? Bambi. José Hamilton Morto já? Pereira, não, é vivo. É sobrinho do tio Loli. José Hamilton Pereira. É. Trabalhei muito tempo no cirquinho como apresentador do programa. Depois que fiz palhaço, quem apresentava ele assim no cirquinho era esse, Bambi. E os políticos e outras pessoas notáveis que Vocês não ironizavam também? Não? Faziam satirizaram. Ah, o Chique fazia. Fazia. Eu acho a melhor imitação de político quem fez foi o tio Loli, que ele tinha uma semelhança muito grande com o Moisés Lupião. É, exatamente. E o doutor Moisés, no tempo de governador, foi um dos homens que mais ajudou o nosso circo Queirolo. Inclusive, ele ia com Dona Hermínia, tinha um camarote só para ele e assistia ao espetáculo. Para dizer como ele gostava do circo, ele nos deu lona 2 vezes. E nunca, É uma coisa cara. caríssima, e nunca pediu uma propaganda política. Então tinha diversas sátiras que quando ele estava no final do governo, tio Loli cantava aquela música. Burrum, e que nervoso estou, de Lupião, e ele assistindo. Ele se desmanchava, a mulher dele cutucava ele, mas dava risada, não perdendo o respeito. Neurastênio. Mas ele fazia na linha, né? Como dizendo, pomba, todo lugar. Lembra que eu começava aquele tempo, pau nele, né? Do Lupião. Foi muito bom. E uma que nós fizemos, aquela do Ademar de Barros. Então fizemos um encontro de político. Quem ia ser? Era o Ademar, que ele tinha presidente, quem era? O Lote e Juscelino. Fizemos tudo isso aí. Cada um no seu tipo. E o esquete, eu não sei como ele soube. Quem ia ser o presidente da República? Bom, não sabia como resolver. Vamos fazer uma coisa? O cara pegou, tem uma ideia. Tá nessa carteira de dinheiro? Vou jogar essa carteira para cima e apago a luz. Quem pegar a carteira com dinheiro vai ser o presidente da República. Muito bem, estão prontos? Todos prontos. 1, 2, 3. Acendi a luz rápida para o Juscelino. Eu vou ser o presidente, eu vou ser o presidente. Você vai... Aí o Ademar de Barros... Você vai ser presidente, você está com a carteira, mas o dinheiro está aqui, ó. Era sátira assim. Essa revista Curitiba por Dentro que nós levamos, que foi uma das mais famosas revistas, era tudo charges e personagens de Curitiba. Era o Pé Espalhado, não sei se você lembra. Eles não lembram. Você lembra? O Pé Espalhado, o limpador de chaminé. Barão da Bosca? Hein? Não. Era Maria do Cavaquinho, que entrava na revista. Qual era o outro? Tem mais. O Calégio, não. Pera, tinha um que era muito famoso. Então nós aproveitamos. Cachorrinho. Cachorrinho.
E nós aproveitamos críticas, tanto da Força e Luz, entrar uma mulher representando a luz, aquele negócio, se você dá luz toda hora, eu dou, quando quiser, como é luz acende, luz apaga, luz acende, luz apaga. Então, fazia charge com tudo o que tinha em Curitiba naquela época. Tanto que foi uma revista que ficou mais de 2 meses em cartaz. E as entradas para o pavilhão Carlos Gomes, que estive de falar, eram, não é mentira isso, o circo lotado tinha que comprar ingresso com 15 dias de antecedência, eu não entrava. Quer dizer, foi o apogeu do circo mesmo em Curitiba. Mas vocês não fizeram também a volta em Curitiba em 80 dias? Fizemos, em 80 minutos. 80 minutos? Não, teve diversos, teve aqui Geralda com Adelaide Rodrigues, aquela música carnaval, Sua Excelência o Cacareco, quando elegeram o Cacareco no Rio de Janeiro, Curitiba por dentro, a volta ao Paraná em 80 minutos. Volta ao Paraná ou Curitiba? A volta ao Paraná. Aí pegava a charge das cidades do interior também. Em 80 minutos, teve mais revista. Bom, no tempo da guerra teve A Cobra Tá Fumando. Lembra esse pavilhão Carlos Gomes? A Cobra Tá Fumando. Brasil na Guerra. Eu não estava aqui, eu estava na Itália. Teve na Itália também? Poxa. Depois de fazer uma pergunta... Você lembra do Nicola? O Nicola conseguiu, levei uma carta até para um filho dele que estava em Roma lá, Nicola. Depois morreu, Nicola. O irmão desse Cici teve na FEB. Também teve. Teve. O irmão dele. Ele recebia a carta, e quando ele recebia a carta do irmão, ele lia em público sempre. Ele se emocionava muito, que tinha uma adoração pelo irmão também. E uma coisa, naquela época, porque era um outro comportamento, como é que era o erotismo? Como é que as mulheres se comportavam? Porque teve grupos de teatro durante muitos anos, amadores, que mulher não trabalhava. O papel masculino era feito por mulher. Isso até os anos 60. Ainda, eu te dou o exemplo das Mercedes aqui. Não, Mercedes não. A Brances, não, mas um grupo muito bom. Elas eram comportadas. Agora, no circo, o circo era muito familiar, que era uma esposa e filha. Né? Exato. Mas até onde ia a qualquer exibição do corpo feminino, e havia alguma sugestão de sexo, ou nem pensar nisso? Não, porque tudo ali você ia na arte também. A mulher não entrava pelada também, falar a verdade, né? Não, pelada não. Hoje é comum. Claro. Hoje é comum, você vê mulher pelada, você vê na televisão até. Tô certo ou errado? Não é problema. As primeiras, eu tenho umas fotografias antigas aí, vou te mostrar, do tempo da minha mãe. Elas faziam bailado tudo com roupa comprida. E fizeram um bailado com sainha dessas compridas que mostrava aqui para baixo das pernas. E usava até botinha. Ah, foi um escândalo. Foi um escândalo. A Lídia, a filha do Chico Diabos Brancos, nós trabalhávamos com calção por aqui. E nós, para trabalharmos no Cassino da Urca, tinha que depilar todo o corpo. Perna cabeluda e peito peludo, embaixo do braço, de jeito nenhum. Quem que fazia essa exigência? O cassino. Você tinha que se depilar todo. Quer ver que doía para Tinha uns que era... Não, mas o tempo era gilete. Tinha. Você fazia o quê? Gilete, raspar o corpo embaixo do braço, os braços. Os palhaços eram comportados, não eram? Tinha alguma... Mas era... Chique era mesmo malícia. Não, isso que eu ia te falar agora, eu ia completar isso. Ele insinuava, mas não tinha coisa assim, palavrão, por exemplo. Não, alguma vez? Cristo não, mas tudo dele era mesmo. Não, claro, lógico, com segunda intenção. Porque as piadas é duplo sentido, como ele falou. Exatamente. Ele tinha piada. Agora, no público, o primeiro a falar nome feio foi ele, eu vi. Que nome feio foi esse? Veja só o movimento da boca, ó. Ele fazia. Então o clone perguntava, porque isso quando o cara enchia o saco dele no coisa, ele olhava para o cara e fazia. Aí o clone falava para ele: escuta, o que você está falando aí? Nada, estou lembrando da mãe dele. Ele tinha maneira de mexer com a boca dele. Ele é terrível. Não é que tinha o cara gaiato que ficava gozando dele. Tinha cara que ia só no circo, quando ele chamava de chicuta. Por que chicuta? Isso que eu fico lembrando, era algum personagem aqui que era careca? Tinha o Chicuta, chofer de táxi. Chicuta, era careca, sim. Era careca, né? Então era isso. Líder, chofer. Quando ele tirava o chapéu, o cara gritava assim, aí Chicuta! Aí ele falava outra vez. Ele falou, o que você falou aí? Não, eu rimei com o que ele disse.
Mas quer dizer que entre os espectadores tinha aqueles que já tinham visto a peça e iam lá só para... E era amigo dele, porque ele se tornou um tipo popular só para encher para vir ele xingar. Exatamente. E ele sabia que não podia. Gozavam. Não, digo, gostavam. Gostavam, queria ver ele fazer aquilo. Ele é um grande gozador, o Otelo é um grande. Aí ele fazia com a Violeta, no camarote, deita, deixava a Violeta perto do camarote, perto de você, né? Aí ele tá falando, ele cortava a piada, olhava para você, pegava, levantava o lado da Violeta, olhava, tarado, ia embora. Naquela época. Mexeu com a Violetinha. E quanto ele chamava gigolô da Violeta? O que você está olhando agora? Estou olhando para o gigolô da Violeta lá em cima. Falava mesmo? E quem segurava ele era meu pai. Porque o velho sempre foi meio desbocado. Ele falava, não. Papai segurava, tchê, não tem família, não vê ninguém mais no circo. Tchê, quer espantar o público? Você fica me enchendo lá em cima, eu não vou falar para os caras. Mas o teu pai sempre falava em espanhol, assim? Eles falavam, os três irmãos falavam só em castelhano. Só em castelhano? Entre eles, entre os dois só, os três, aliás. E tinha o sotaque. Tinha o sotaque. Tinha o sotaque espanhol. Agora, depois eles compraram carros, ficaram estabelecidos aqui e tal, e nunca mais pensaram em sair do Curitiba. Não, no final deles, como o papai, começou com o papai, que foi o primeiro a falecer, o papai ficou muito doente, morreu de... Para mim, meu pai era diabético e não sabia. Você pensou com uma diabetes hereditária? Eu acho que é, e hoje nós estivemos pensando, conversando com a mamãe, a família... Só é controlar. Mamãe é viva, graças a Deus. E a sua mãe era de circo, em solteiro? Não, papai conheceu ela no Rio Grande do Sul, e na cidade de Uruguaiana. Se conheceram em 15 dias que se casaram. Ela é argentina? Não, é brasileira, gaúcha. Como é o nome dela? Lili Ana Marca Manqueirolo, descendente de alemães. Você está com quantos anos? Mamãe está com... A mãe de 1914, 76, né? Vai entrar nos 77 anos. Mas ela chegou a trabalhar em circo também? Mamãe fazia tudo. Sim, pois ele contou aí que as saias... Não, essa era a Lídia. Não, a Lídia foi quando os Diabos Brancos usavam o calção. Ah, sei, sua mãe. Para ginástica, não podia trabalhar de vestido, como você só fazer ginástica de vestido. Mamãe trabalhava em peças, eu tenho fotografia delas em peças, os bailados. Cuidava do guarda-roupa também. Uma coisa, você nessas peças, todas eram peças com muita velocidade, montava hoje 1, 2, 3 por fim de semana e tal. E como é que vocês conseguiam ensaiar? Depois tinha ponto? Não tinha ponto. Não. As comédias, tudo isso aí, era comédia que nós levávamos anos, tudo decorado, tudo escrito você decorava, embora você na comédia, o cômico tem uma liberdade muito grande, improvisa e sai fora do script mesmo. Chamado caco, né? O Chique nunca decorou um papel. Ele sabia o assunto, você falava, ele entrava, pam, olha, era sucesso. Juventude Transviada, ele fazia? O que ele faz de Juventude Transviada? Não, ele fazia amigo do James Dean. Amigo? Ah, vocês fizeram Juventude Transviada? Fizemos, entrava, aquele tempo era lambreta, não era moto? Entrava as lambretas e aquelas brigas, canivete, corrente, se enfrentavam um outro. E o James Dean, quem é que fazia o personagem? O tipo, não era o nome de James Dean, foi o personagem da peça. Era o Lúcio. O Lúcio lembra? O Lúcio. Eu fazia o tipo do Masca, o bandidão. E a namorada do Lúcio, quem era? Era Zef. Que era tudo moço, né? Foi na época do James Dean? Você veja, é um pioneirismo, fazendo uma peça assim, tudo junto. Entrava lambreta e tudo. E tinha um policial amigo. Como essas historinhas agora? O cara... precisam pôr o cara no bom caminho, uma outra não quer, né? Aí o policial entra e acaba com a... Esse era do Ceci? Não, Juventude Transviada, o tio Loli também. Ele ia ver o filme, fazia... Tio Loli fazia caricatura. Esse que fazia caricatura, ele pintava os cartazes. Eles que faziam nossos cenários. Por isso que eu digo, cada um no circo fazia 4, 5 serviços. Quem fazia os cartazes? O tio Loli. E uma coisa, agora, você não, na época, né? Por exemplo, iam ver um filme, adaptava, não tinha nem bola para direito autoral, porque hoje se fizesse isso, daria... Não, ele tá falando... Peraí. Não, mas agora... Agora, o primeiro a levar pagador de promessas no Paraná fui eu, antes do Guaíra. Levei no circo 3 dias, o tempo do João da Glória.
Circo lotado. Eu tenho fotos aí. E Corcunda Notre Dame, lembra? Levamos também. Não, mas é melhor do Corcunda, deixa eu contar. O Loli fazia os cartazes, mas eu sei que o Loli, acho que viajou. Tiradentes. O Loli viajou, assim, tinha um jeito lá, um auxiliar dele, passou a fazer os cartazes. Um dia tu indo pro dia, na Praça da Caria, tinha aquele. Você não lembra disso? A propaganda era feita em cartaz de madeira, colocado nos postos. Então, vários caras ali olhando, dando risada, ali, estavam lá, circo hoje, o Cacunda de Notre Dame. O Cacunda. Fui direto, o pavilhão, porra, manda tirar aquele cartaz lá. O Cacunda. Fazia publicidade, o Cacunda de Notre Dame. Sabe um que fazia cartaz para nós? Ele é falecido, o Aires. O Aires, exato. Pintor famoso, eu digo pintor, né? Uma firma até de pintura. Isso, Aires. Ele faleceu. Esses cartazes não eram só de ciclo de cinema, também é colocado. Cinema também. Não, eu uma vez eu escrevi sobre isso, o Redovato. Bom, agora tem um lado que eu quero abordar com vocês, outro lado do cinema. O Chico só existe um registro filmado dele, né? Só. Do professor Leonel Moro, o Círculo Perfeito, que também não existe esse cópia. Diz que tem o Valêncio Xavier. Não, tem um pedaço na Cinemateca, que é realmente a única imagem viva porque ele não fazia televisão na época. Não tinha. Como é que você participou também do Círculo Perfeito? Participei e tenho o cartaz dele guardado. Tenho. Por favor, guarde bem, não vai por onde. Não, não é cartaz, fotografia do cartaz, como foi feito com o nome de todo mundo que participou. Tudo que foi filmado, isso é uma coisa muito importante. Olha, as cenas principais com o Chico, eu fazia um policial e ele um palhaço de circo, era o meu pai. Então tinha o diálogo e tem uma hora que ele estava muito doente, ele conta a vida dele de circo. Sabe que o Moro gostava de... Não, Moro, professor. Dramão, professor. Eu chamava de Moro, eu nunca chamei de professor, porque era amigo meu, fazia junto, não era... É uma criatura maravilhosa. Eu fiz no circo as cenas com ele, depois fiz cenas no Prado, e outra cena quando... Eu não sei se lembra do filme, eu não me lembro. Quando invade aquele antro de bandido, que entre os policiais, o Julião, fazia aquelas brigas do circo, cadeirada de cima da mesa, quebravam, tiroteio. Tem uma cena muito bonita, que ele está atrás de uma janela, que o Leonel era um homem assim, moroscópio? E ele pegava a cara do coelho, inclusive tinha uma fotografia disso, é uma coisa muito bonita, uma imagem. Bom, essa foi a experiência feita com o Leonel. Foi. Depois com o José Redovato, que foi um paulista, que morreu há uns 7 anos, mais ou menos. E vocês fizeram 2 filmes com ele, né? Fiz. E ninguém ficou de pé? E nem sentado. Eu digo, sentado que eu enchi o Redovato, passou agora na Cinemateca, né? Me convidaram. Ninguém ficou de pé. Eu entrei no filme, foi suspenso. Foi nem sentado, meu filho. Isso aqui saiu dando risada. Não. Pela época que foi feita, você viu a imagem linda? Eu não gostei da dublagem. Posso falar? Ele é morto. O Flores. O Flores é amigo meu, mas foi infeliz na dublagem. As vozes. Né? Vamos falar a verdade. Apesar que foi feito em Campo do Tenente, você lembra o cenário que foi feito? Perfeito, guarda-roupa. E o pessoal do Telecat, né? Telecat, e quem fez meu companheiro, porque ele queria, eu baixinho, eu estava gordo, né? Era cabeludo ainda. Eu fazia o cômico. E um companheiro trabalhou na televisão comigo, era um cara, Renato, altão, parecia uma linguiça. E nós fazíamos o dono da empresa funerária. O Chico Bumbo fazia orelha de lata, o bandidão. Tinha orelha de lata. E as coisas, bang bang. Não era um bang bang, mas inspirado naquele espaguete. Espaguete, isso. Inclusive, esse orelha de lata foi inspirado num personagem que o Marvin Lee fez no filme Eu Acho Pra Ele. E fora disso, ele fez um outro filme, Inocentes Porém. Esse eu nunca vi nada. Esse eu assisti. Inocentes Porém o quê? Ingênuos. Inocentes Porém Ingênuos. Foi primeiro esse ou primeiro outro? Não, primeiro foi Inocentes. Até que ele veio. Você sabe que o Redovato para mim era melhor em montagem de cenário. Ele era louco. Parece uma sala de operação daqueles que embalsama múmias. Cenário tétrico, né? Quando pega os dois, vai ver, eles estão consertando um boneco de gesso desse para vitrine. Aí se desenrola tudo. Os filmes eram, um dos que estimulou, que nós temos até o Rubens Mendes de Moraes. Que foi Isso! Um filme o Rubens Mendes. Chamado Maré Alta. Você não participou? Não. Foi diretor da Polícia Civil. Ele é vivo ainda?
uma entrevista. O José Vedovato, ele veio para cá, ele ficou fazendo cartazes, ele era desenhista, e virou cinema. E cenógrafo. Cenógrafo, é um excelente. Do Zé do Caixão, a maioria do Zé do Caixão, os cenários, foi tudo do José Vedovato. Você fez esses 3 filmes? Fiz esses 3. Agora, você conhece alguma outra coisa do Chico Cid, assim, que tem gravado na televisão e tal? Não tenho nada dele. Infelizmente. Porque nós tivemos quantos programas na televisão? Foi Cirquinho, Canal 6, que era Histórias Infantis, da TV Programa, onde levamos Branca de Neve, Cinderela, a Gata Borralheira, Peter Pan, a Galinha dos Ovos de Ouro. Cada sábado, a Bela e a Fera, cada sábado era uma série. Não tenho nada disso. Tenho umas fotos só. E agora, aqui não foi o resto que você tinha, então? Foi. Não tinha videotape, né? Não tinha. É uma pena não ter o Chiquito. Por isso que eu perguntei que ele me falou que tem essa cena do Chiquito. O Valêncio, comigo e ele. Agora, um detalhe, já que você está dando depoimento, esse Ingênuos, porém... Inocentes, porém ingênuos? Foi filmado aqui em Curitiba, né? Tudo em Curitiba. O outro foi em Campo do Tenente. Campo do Tenente. Totalmente em Campo do Tenente. E agora o outro foi aqui, você lembra de onde? Foi em um casarão, que não era um casarão que eles tinham ali na... Tinha uma fábrica. Era uma fábrica, não me lembro que fábrica era. Passeio Público, né? Isto, mas enorme. Eu não sei qual é o... De frente do Passeio Público? Não. Não era a própria de Gasosa, Não era outra. Parece que era isso. É grande pra chuchu. Da Cine. Era grande pra chuchu aquilo lá. Não sei onde que era. Era perto da Não era a própria de Gasosa? perto da Universidade do Paraná, nos fundos. Não era uma coisa grande. É uma coisa enorme, Era. Tinha incrível, mas tinha um negócio grande lá. Ali onde tem hoje uma foto e tal. É um barracão. No fundo não parece, mas tinha. Não tinha até... Tem uma hora que ele tinha que fazer à noite filmagem e que tivesse aquela serração, que era como sendo no pântano, né? O pantano, não sei qual é o certo. Não tinha? Depois eu Vamos prova do acrobata. E o do Carcunda. Então, a junta folha, vamos pôr fogo na folha, seco, para fazer fumaça, né? E você tinha que aparecer andando, né? Os bandidos andando tudo assim. Fazia aquela fumaça. Quando os bandidos entravam na fumaça, quando começava a aparecer os bandidos, tudo assim. A tossir. Corta, como você vai me tossir? Você quem vai aguentar no meio uma fumaçada dessa aí? Você não se imagina nenhum filme do Carlos, o Samuel Arruda lá, Não. Cláudio. Quem fez o Didio? O Manfron. O marido da Berenice? O Manfron. Cláudio, irmão do Berenice. Os filmes dele eu sei que foi para o estrangeiro. O Manfron fez diversos filmes. Laulindo Macedo? Eu não fiz. Eu fui uma vez só ver a filmagem, fiquei um pouquinho e vim embora. Só vi. Não foi. Não, coisa, e hoje, Vai também, morreu, né? Sua família agora, como é que ficou depois que... Como é que ficou hoje a família Queiroz, vamos supor? Dos sobrinhos, do Pedro, quem que ficou na vida artística, quem foi? Bom, eu posso contar, daqui de Curitiba, os únicos que seguem a carreira artística são os meus filhos e netos. Então, quanto o nome dele, idade, e a minha esposa, né? E a cunhada, que também que me ajuda. Vamos começar por mais velhos, né? Eu, Lafayette, Azefe, tia Hilda. Aí vem os filhos. A Lígia, a mais velha, a Marilene, a segunda filha, e o Luiz, o mais novo dos filhos. E tem os genros, e Nora, tanto a esposa do Luiz, como o marido da Lígia e da Mari. Esse aqui é o famoso palhaço Chiquito hoje. Como é que é o nome dele? Chiquito, Paulo Buque Neto. Todos eles trabalham e estou iniciando agora os netos. O Chiquinho está na capa comigo e as netinhas que já estão participando, inclusive eu não tenho pego muito elas porque elas estão mais na parte do colégio. Uhum. Eu não vou tirar da escola. Claro. Para você ensaiar, né? Mas tem uma vontade, me pedem sempre, me leva no show. Me leva, levo sim. Quando tem fim. Os filhos da Arlete não? Só o Lúcio. Só o Lúcio. A filha não, né? A filha do segundo casamento com o Demarino, eu não sei se ela é professora, uma coisa assim, se não me engano.
Não tenho certeza, mas parece que é. E o Lúcio, que é contador, né? Ele deixou o circo e trabalhou no Guaíra. Ele que inaugurou o Guairão, foi o primeiro artista a pisar no palco do Guairão. E nunca fizeram uma homenagem para esse rapaz. Ele se aborreceu tanto que deixou o teatro também, não quer saber de teatro de jeito nenhum. Técnico bom, excelente técnico em contabilidade. Exato. E que vive o resto? O meu genro é funcionário público igual que eu. O filho vive mais de show e junto com as filhas vive mais da fabricação dos bonecos que nós estamos até hoje exportamos, até para a Argentina, já exportamos para o Rio Grande, Brasília, bom, Santa Catarina, uma porção de cidades, desde do Zé Gotinha, que ficou famoso no Brasil inteiro, foi feito por nós, ganhamos, inclusive em qualidade, e hoje todos os bonecos estão vindo para nós fazer, Marco Alino, aquele o Pêssego, foi da festa agora de Araucária. Bom, uma infinidade. Vocês criaram uma tradição de fazer uma tradição. Mas a entrevista com o interesse do programa é memorial. O interesse do programa é memória. Eu volto a insistir naquela minha pergunta de influência naquela fase definida da fim de década de 40, por aí, da influência do circo na cidade. Né? Embora realmente seja interessante a gente saber o que as pessoas fazem hoje, eu acho que era importante dar a imagem do que era o circo na década de 40. Na sociedade. Que eu suponho que não seja apenas curitibana, mas a sociedade brasileira. Eu vou te dizer do começo o que era. Circo na cidade do interior, quando chegava um circo, eu vou falar primeiro a parte ruim, vou te falar a parte boa. Você era olhado com uma desconfiança. Tinha pessoas que você passava na rua e fechavam a janela de medo. Confundiam um cigano, né? Exato. Roubava criança. Roubava criança, roubava galinha. Ou roubava a filha mais moça do palhaço. Tinha uma tradição. Fugia com o palhaço. Trapezista roubava. O menino fugia de casa. Mas isso aí era coisa, talvez algum circo tenha feito, não dizer que todos os circos são santos. Deve ter algum também que deve ter aprontado muita coisa. Mas as chegadas do circo na época, desde antes de 40, quando chegava um circo na cidade, era a coisa mais bonita. Você vê, o nosso circo, como era grande, eram 3 vagões para os artistas, 2 vagões fechados para as malas e 3 gôndolas, onde carregavam coisa de mastro, madeira, cabos de aço, estacas. Isso era grande. Essa composição saía, e até desde banda, nós tínhamos banda contratada por mês. Quando saía da cidade era com música, quando chegava era com música, já estava o secretário que ia na frente, já saía em desfile. Na chegada. Na chegada para ir os artistas para o hotel com a banda tocando, as carroças já estavam todas na estação, que não tinha caminhão. Passava de 50, carrocinha pequena, então carregava pouca coisa, né? E cada um que ia saindo, um tique para saber quantas viagens que eles descarregavam e voltavam, né? Até descarregar tudo isso. Era a coisa mais bonita. No dia da estreia, aí que contratava caminhões, ia perna de pau, palhaços, o bicho que tinha, saía na rua, fazia passeata. E não tinha, era porta-voz que você punha na boca. Não tinha megafone. Vamos assistir o espetáculo, hoje estreia sensacional. E era só o cone, não tinha nada. Isso, só o cone. Então, era uma das coisas bonitas. Com o tempo, foi aperfeiçoando. Hoje você vê quando chega um circo, é aquelas gaiolas de fera, os artistas em caminhões, tudo enfeitado, mudou. É foguete, banda tocando, aquele som. Mas era uma coisa pura, coisa muito bonita. Essa propaganda era mais na base de volante, né? Volantes. De volante, né? Volante. E tinha as formas clássicas de fazer. Hoje, às 20h30, hoje, rir. Isso. Lafayette havia, assim, uma
uma fluência de juventude para querer aprender, para querer participar, para ser ator, para ser trapezista. Sim, muita parte de moças, geralmente, né? Sempre. Que o circo atraía, levava. Sempre, você pode ver. Essas bonitas. Aqui em Curitiba, não vou falar de longe, Curitiba, no tempo nós tínhamos o circo, quantos rapazes, eu faço, nós chamamos comparsaria, hoje em dia chamamos de figurante. Comparsaria é o mesmo figurante. Pediam que queriam aprender, mas o tempo, nós ficávamos uma semana para aprender ginástica. O Quilim pegou quantos? Mortava o trapézio? Pegava o trapézio e ensinava umas coisinhas para os rapazes, não digo que não. Embora não tinha tempo, muito pouco, né? Pouco tempo para aprender. Não dá, você não aprende. Então era mais figurantes de peça, né? Ou fazia Soldado Romano, ou fazia o Zé Povinho, ou fazia lá o Monte de Padre, que tinha aqui, os coroinha aqui atrás. Fazia figurantes iniciais, faziam direitinho. Mas que você lembra, não surgiu algum nome que tivesse prosseguido como ator? Que começou no circo? Não, porque os que vinham já tinham já uma base, já era o Raul Marinho. Você mencionou o Menguile, né? O Menguile até hoje é ator e autor. Mas ele começou em circo. Ele e o Clóvis Daquino. Onde ele aprendeu foi circo. Ele teve circo. Ele fala que é teatro, mas ele teve circo. Não diz que é de circo, não sei porquê. Não sei porquê. Tem muita gente a propósito. Mas o circo era um teatro, né? Eu chamo o circo o primo pobre de todas as artes, que no circo, como te falei, você levava tudo. Era bom você ter fazer uma diferença que eu tento fazer sempre, que o circo era uma coisa, o pavilhão já era uma coisa um pouquinho diferente, que não tinha animal e era mais espetáculo. Não. Podia ter animal. A diferença de circo e pavilhão... O pavilhão é permanente e circo é ambulante. O pavilhão era permanente porque também podia ser desmontado. Mas sempre havia uma expectativa de ficar um tempo razoável. Exato. Mas sabe por quê? O pavilhão para sempre. Porque era cimentado tudo em volta dos pau de roda, já era com cimento, tudo para evitar vento. E as tapadeiras do lado do pavilhão eram de madeira, que evitava o vento entrar, não era lona. Agora, nessa vertente, a questão de, por exemplo, o artista de circo, o palhaço, por exemplo. Você acha que você assumiu, não era palhaço, depois aprendeu. Então, como é que você vê assim, o artista que assume a posição de palhaço, que sempre é confundido na sociedade? O Lafayette viu o filme. Não, olha... Foi o mestre de cerimônia. Exato. Era o cara alegre. Não era o palhaço, exatamente, né? Não, mas hoje em dia, quando me chamam de palhaço, fico contente. É uma promoção. Não, fico contente mesmo. É uma honra. Circense como é o repórter no jornal. Sem ele a coisa não vai. Você quer ver? Você me perguntou que precisa ser um palhaço. Ele tem que criar o estilo dele. Por exemplo, eu não criei meu estilo, eu faço um chique-chique, mas eu ponho um pouco do meu, do pif-paf junto, eu faço uma mistura. Então, desde o gesto que você faz, como caminhar, como se trajar, a pintura, como você vai usar, e as piadas têm que ser como você vai usar as piadas. Aí está o segredo de você ser um bom palhaço. E estampar a alegria e tratar bem o público também. E agradar a criança. Qual foi o maior palhaço? Fundamental. Tirando o chique-chique para uma vez.